Estamos ao vivo! E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Metanoia Cast, o podcast da mudança de mente. Quem vos fala é Paulo, sou o host desse podcast e comigo está Bruno Carvalho, um grande amigo nosso, sem também falar um pregador, nomeado aqui, o cara mais famoso aqui de Goiânia, para quem conhece aqui sabe do que eu tô falando. Boa tarde a todos aí que estão assistindo a gente também, obrigado pelo carinho de todos. Estou aqui com um amigo, irmão, Paulo, que conhece minha história. Vamos estar dividindo um pouquinho de pensamento hoje, experiências, e sei que será muito edificante para todos nós. Para você que está nos acompanhando aqui ao vivo no YouTube, sejam bem-vindos, tá? Os comentários estão abertos, então você pode estar compartilhando conosco aqui, participando, que nós vamos estar falando aqui, tomando um tempinho aqui para a gente estar respondendo as suas perguntas, a interação da galera aí, tá? E para você que está escutando a gente nas plataformas de podcast, pela Apple ou pelo Spotify, o que é o Metanoia Cast? O Metanoia Cast, Bruno, tava falando com você fora aqui do ar um pouquinho mais cedo, surgiu, cara, de uma, como é que eu posso dizer, de uma urgência, algo que tava queimando meu coração já tinha um tempo. O que acontece? O mundo tá louco, cara. Se você voltar um pouco, cara, não precisa nem voltar tanto, se voltar alguns anos atrás, você vê que o mundo mudou, sim, de uma forma completamente que chega a ser assustador. Era uma bomba relógio, né? Acho que essa pandemia apenas explodiu o sentido que estava guardado em muita gente. Então as pessoas se tornaram muito mais impacientes do que são, colocaram um povo livre igual pássaro dentro de uma gaiola e entenderam que nem um passarinho é livre porque não pode voar a vida toda, você tem que pousar, liberdade tola, ignorância, e agora estão sentindo na pele, né, que cada um vai ver olhando no olho, no olho, conversando. É igual eu falar, agora as pessoas tiveram que aprender, né, o que é família, sentar na mesa e aguentar de fato. Cara, é verdade, isso aí é uma coisa, podemos dizer que é uma coisa boa que surgiu dessa pandemia quando começou ano passado, né? No início a galera ficava toda assim, pô, maravilha, férias ganhando ainda, né? Vamos trabalhar em casa e vai ganhar dinheiro ainda. Mas, cara, isso fez realmente aproximar mais as famílias ainda, porque a gente era naquela correria o tempo todo, né? O pai saía, chegava em casa, o filho tava mexendo no computador, mexendo no celular, e aí vai dormir, não tinha nem que você morava dentro da mesma casa, mas parece que não era assim. E com a pandemia realmente acabou que aproximou, tirou o véu, né? Tirou um pouco do véu do tempo que estava ocupando essa parte de aproximação. E só que infelizmente, cara, eu acho que assim, a gente perdeu muito tempo até chegar a esse ponto de reconhecer que, caraca, eu não sabia que a minha família era tão importante pra mim assim. Foi necessário, né? Passar pra isso, pra entender o valor. E o valor que, putz, muitos já tinham esquecido, né, cara? Isso é coisa que a gente cresceu com isso, assim, o culpado mesmo é a nossa geração, porque olhar na geração dos nossos pais, ainda eles têm esse afeto, né? Que é da tradição deles. E a gente cresceu com esse mesmo afeto que nossos pais ensinou. Só porque na nossa geração foi, cara, a tecnologia foi avançando, as coisas foram mudando, o mundo foi mudando. Tem até uma visão que a gente estuda muito na filosofia, que no tempo das cavernas, todo mundo estava no mesmo lugar em volta da fogueira. É exatamente isso aí. Era o mesmo cenário, né? Exatamente. Em volta da fogueira para se alimentar. Depois que sai a fogueira, o homem começou a ter a televisão. Então a gente começou a tirar o olho da fogueira para olhar para alguma coisa. Então para de olhar para você para olhar para algum lugar. Então a gente já saiu da roda para virar um semicírculo. Desse semicírculo eu olho para um outro lugar. A família está no mesmo sofá, do lado, mas eu não tenho mais a atenção dele. E depois inventaram isso daqui. Então antes a visão era para baixo da fogueira, para o mesmo lugar, para a pessoa. Depois virou da televisão, olhamos para um lugar mesmo estando do lado da pessoa, sem dar atenção para ela. E agora estamos do lado da pessoa, sem ouvir a pessoa, sem entender nem o que as pessoas estão gritando lá fora. Exatamente, cara. E querendo viver o nosso mundo. Então chegou o momento, né? A gente acaba que começa a viver dentro de uma bolha, né? Tem uma frase, cara, antiga, em inglês, que fala sobre o celular. Não, fala sobre tecnologia. Fala assim, tecnologia, trazendo de perto aqueles que estão longe e afastando os que estão perto. Praticamente isso, né? A pessoa tá assim... Cara, isso assim, cansa, né? Eu e minha esposa mesmo, a gente vai sentar pra almoçar em algum lugar, vai sair pra jantar, e a gente tem que falar, vamos deixar o celular de lado, porque se a gente ainda vem pra conversar, né? Então, bater um papo. E você pode olhar, cara, é sempre assim, você tá um casal ali almoçando junto, e um lado do outro, e cara, e assim... E aí, como é que foi o seu dia? Bom, né? Dos amigos. Você tá na mesa, não tá nem olhando pro amigo. Cara, é desse jeito. Bora sair, bora. Aí chega lá, tira aquele selfie, né? Só pra falar que tá reunido com a galera. E depois disso fica lá, cara. Sim, cara, tecnologia é bom pra caramba. Cara, pensa, se você for parar pra pensar uma coisa assim, a gente não teria nem isso daqui, não teria o avanço que tá hoje. Só que tem que saber
dosar, né? Você tem que saber utilizar, saber usar pro bem, usar pro mal. Tem que ter limite. Se você não conseguir colocar limite nessas coisas, acaba que viram... A diferença do remédio por veneno é a dose. Exatamente. Os dois têm um efeito. O que vai mandar é a dose. Tinha esse negócio, acho que você lembra na época, tinha um pessoal que sempre andava com a gente, né, que viajava nas agendas. A gente colocava os celulares na mesa ou daquela cestinha que tem nos lanchones. Sim. E quem mexesse primeiro pagava a conta. Cara, e assim, é algo que... acaba que o Covid ele fez a gente esquecer um pouco, né? Porque assim, cara, até dentro de casa, no início, cara, a TV era o tempo todo, morreu tanto, tá? Você tinha medo de sair lá de fora. Passaram tanto medo pra gente que chegou até a ficar com medo de respirar, puxar o ar pra respirar. E aí, devido a isso, eu fui uma das pessoas que falei assim, não, desliga a televisão, vamos desligar um pouco do mundo, né? Só porque hoje em dia, tudo a gente consegue saber do que tá acontecendo ao redor do mundo, tudo através do celular. Então, assim, entre aspas, a gente para de viver, igual você falou, a gente tava numa roda com a fogueira, parou, saiu da fogueira, começou a olhar pra televisão, agora tá olhando para o celular, e agora a gente fica dentro dessa bolha do celular que a gente não fica querendo saber. Pra gente saber o que tá acontecendo lá fora, nós temos que olhar pro celular. Então, não tem nem mais aquela social, aquela comunhão social que você tem com o vizinho. Cara, eu moro aqui num apartamento aqui com 80 famílias. Não conheço ninguém. Que tem 2 anos que eu moro aqui. Cara, e não tem. E assim, eu tenho um vizinho aqui que quando manda uma mensagem aqui, mas é pra vender alguma coisa, não sei nem como é que o cara pegou o telefone. Mas, sabe, tipo assim, mas que é isso. E o engraçado é que eu tava até contando com a minha esposa esses dias. Esse mesmo cara, né, que é um casal, inclusive, eles conversam, mandam pelo WhatsApp ali, cara, maior educação do mundo, gente boa, mas quando você vê a pessoa pessoalmente, é um bicho do mato. Isso é muito. Porque virou um lugar de segurança, porque pessoalmente falar olhando no seu olho e te escutar. E por mensagem nós temos tempo para responder, tempo para pensar. Então nós escrevemos 1 milhão de kkk com a cara fechada. É verdade. Então virou uma forma das pessoas se revelarem sem aparecer, né? Essa é a maior verdade da internet. Um lugar que todo mundo se revela, mas não aparece. Cara, é desse jeito. A gente esconde, né? Fica escondido atrás da tela. E isso já é comum, mas eu ainda acho engraçado, mas ainda é comum você ter esse tipo de comportamento. A pessoa ali, gostoso, seu lindo, aí, bora encontrar, bora, que eu vou te pegar. Aí quando você fica a pessoa fica, oi, tudo bom? Então, e aí, o que eu tava falando, a metanoia, né, o Metanoia Cast, ele justamente surgiu baseado nessas coisas que tem acontecido com o mundo hoje, que a gente sabe que nós somos cristãos de acordo com a Bíblia, quem estiver escutando também sabe que, cara, isso não é de ficar assustado, isso tá na Bíblia, nós já estávamos esperando por isso acontecer, vai acontecer mais coisas ainda, só porque a Bíblia ela usa termos que não é o que a gente usa hoje em dia, porque naquela época é diferente, o vocabulário é diferente, mas a Bíblia fala lá que no final dos tempos a tecnologia iria avançar, o amor de muitos iria esfriar, né? E a gente vê hoje, falando do caso aí do Lázaro aí, cara, ontem mesmo parece que saiu um vídeo dele trabalhando, o cara, não sei se você viu, o pessoal postou um vídeo dele que parece que a galera do setor dele, acho que os amigos de trabalho dele lá, fizeram uma vaquinha, compraram uma bicicleta cargueira pra ele, e cara todo feliz com a bicicleta, agradecendo o pessoal, falou que ia colocar ali um salgadinho pra vender, alguma coisa, sabe? Então normal. Até então normal. E depois em outro vídeo ele roçando um pasto, ou seja, trabalhador ali de braçal, ganhando a sua diária e tudo mais. E do nada o cara surta e começa a matar todo mundo, cara. Só que é igual eu falo, a pergunta é do nada de quem? Não, exatamente. A gente fala do nada que o pessoal, pra gente que tá acompanhando. Pra gente, é o cálculo, né? É igual eu falo, se eu vou roubar um banco, eu não fico dentro do banco o dia inteiro gritando que eu vou roubar o banco. Eu quero ser a pessoa mais comum possível, ou até então alguma coisa pode ser, né? São 2 fatores a analisar também. Exatamente. Ou é calculado, ou é um momento. É um surto, né? É um surto. Ou é um surto, é calculado. Aí a gente consegue avaliar a mente quem tá operando, mas esse cara não acordou também, penso, da noite por dia e não vou fazer nada, acho que eu vou não é bem assim. Alguma coisa explodiu dentro dela. Não é bem assim. De ambas as partes. Exatamente. Tanto pelo lado mental, mas também agora trazendo uma área que é verdade, igual a gente tá falando aqui, não é questão de religiosidade, sim, mas nós sabemos que é verdade, existe um lado, sim, crendo, sim, sim. E até falando que ele era muito envolvido, né, com a negra. Pois é, a mãe dele é feiticeira e alguma coisa assim. Até saiu uma reportagem do pai dele falando que tem uma sombra que guarda isso, que ninguém vai achar ele. Que ele carrega um livro dele e tal, e assim, tipo assim, cara, eu sei que isso acontece tudo, né, isso não é mentira, mas eu sei que isso é possível, a gente sabe que isso é possível, mas igual você falou, pra nós é do nada, foi de repente, só que a gente não sabe qual que é o problema que tem enfrentado, passado,
psicologicamente. Você tá estudando psicologia, você sabe mais que eu, né? Já tá tendo, né? Você tá estudando, você vai perceber, já tá tendo uma procura muito grande de psicólogos, porque a pessoa tá surtando. É igual, foi muito de repente, né? Foi muito de repente a pessoa tá ali no seu dia a dia, na sua rotina, e de repente aí tem que processar, a pessoa não consegue... É aquela questão... É mais ou menos assim, você já viu uma criança autista e quando você tira alguma coisa dela que ela tá acostumada, o que acontece com ela? Ela começa a ficar brava, fica estressada, é mais ou menos o que aconteceu, cara. E para pensar uma coisa de ano passado pra cá, tanto suicídio que tem acontecido no Brasil, né? No mundo, pra fazer. Logo, você não deu tempo nem de digerir, né? Essa é a verdade. Não deu. Não é nem o processar, é o digerir, porque foi tão rápido. Eu me lembro na época que nós estávamos fazendo um evento aqui, que era... Na época da Almadego, né? Sim. E foi na semana que deu o surto. E confesso que nem eu acreditava muito, assim, nessa questão. Eu fui acreditar de verdade que essa pandemia era real quando fecharam pra gente aqui a 44. E os shoppings fecharam. Ali eu vi, pra fechar um lugar desse, que é um polo de emprego, industrial, renda, alimentação. Ali eu acreditei. Eu acho que foi também, eu acho que esse aí foi aonde que minha ficha caiu. Que eu andava aqui na cidade, aqui em Goiânia, e as ruas estavam vazias, mas parecia um feriado. Mas virou um feriado. Mas você, realmente, cara, você ia lá pra 44 no final de semana. Isso aí teve um período que virou meio que um The Walking Dead ali. Né? Exato. Porque assim, é igual eu falo, os mendigos, o que acontece? O mendigo tá na rua. E ali é uma área que vai muita gente pra fazer ação social. Muito. E simplesmente eles acordaram um dia e ninguém foi levar nada pra eles. Aí acordou um dia que todas as lojas abrem, as lojas não abriu. Aí deu num segundo dia, ninguém apareceu para levar nada e as lojas não abriram. Aí o que acontece? Eu falo que eu passei lá algumas vezes, que estavam fazendo? Eles estavam fechando a Independência tudinho com pedra, pau e porrete. E qualquer carro que passava lá, eles apedrejavam e quebrava tudo para tentar roubar alguém. Porque acabou a comida, a alimentação, a roupa, tudo deles. Então virou isso em Goiânia, vivemos isso. Até um período que eu passei lá à noitezinha, meu carro também quase foi por conta disso. Sério? Porque acabou. Engraçado, não mostraram isso. Acabou a alimentação, acabou tudo. Acabou o sustento, acabou o edredom, acabou marmita, acabou a loja, acabou a visibilidade. Então eles acordaram, todo mundo sumiu, ninguém apareceu. Porque até então não apareceu nem de máscara, porque foi o isolamento. Nem de máscara, exatamente. Nem o pessoal de máscara. Ficou tudo então, em casa. simplesmente, eles iam ver isso aonde? Não, ver uma televisão em algum lugar. Não tinha nenhum lugar aberto. Não tinha. Eles não iam na farmácia, e na farmácia não tem televisão. Então não tinha notícia nenhuma, eles não tinham celular, acesso a nada. Começou a comunicação, mas pelo menos umas 2 semanas aí, virou uma loucura aquele lugar. Você para pensar uma coisa comigo, por exemplo, a gente que tá acompanhando as mídias e tudo mais, ficou sabendo disso acontecer, e eles que não tem celular, não tem televisão, não tem casa, de repente estão acostumados com aquele, né, o normal mesmo da rotina semanal de acontecer, o pessoal levar lá alimentos para eles. Então, ali foi a questão. Só que eles entraram nesse período na rua, nós entramos em casa. A gente entrou em casa. Então é igual eu sempre brinco, nós vivemos os dois lados, do desespero ao tédio. Porque muitas pessoas nesse ambiente ficam entediadas. Eu cansei de assistir as séries. E tem gente que não tem televisão em casa. Eu cansei, tem gente que engordou 50 quilos na pandemia. Eu engordei 12 quilos, velho. Tem gente que morreu de fome na pandemia. Eu falo que a gente começou um projeto social... Eu mais um amigo. Você sabe, né? Você tá por e dentro. nós doávamos em média de 40 cestas por mês. Na pandemia, a gente tava fazendo 40 cestas por semana. Nossa. Por semana. 2 caras rodando Goiânia. Aí era mais por mês, começou a sair por semana. Foi por semana. É um pessoal do SEASA aqui também de Goiânia. Eu fui um dia lá pra tentar fazer o cadastro. E me reconheceram lá também. Souberam do projeto pra me ajudar. Aí me ajudaram, mas eu não tinha como buscar tudo no meu carro. Só ficava um monte de coisa no carro. Aí um dia um amigo nosso falou, cara, eu tenho uma caminhonetezinha, aqueles baú, aqueles caminhão baú, sim, fechado. Sim. Só todo final de semana o caminhão baú é de vocês. Aí eu pegava esse caminhão baú na sexta-feira, ia no SEASA, pegava as coisas tudo, enchia o caminhão, limpava tudo, mas esse amigo meu e distribuía a cesta básica. Pra você ter noção, na pandemia, não podia sair, ninguém pode sair de casa, proibido sair. Eu rodei 22 mil km. 22 mil km. Isso nós estamos falando em semana ou por mês? Isso deu em 4 meses. Rodei 22 mil km na pandemia, no isolamento. De Goiânia.
dentro de Goiânia. Assim, rodei Trindade, Aparecida, até Santa Bárbara. 22 mil km levando cesta básica. A demanda aumentou demais, né? Muitas pessoas, algumas, na verdade, conseguiu trabalhar em casa, né? Outros não. A outros até então fechou. Uns descobriram o emprego, né? Um descobriram o emprego, exatamente. E outros perderam. E muita gente perdeu. E sim, o pessoal fala, mas, cara, se for parar pra pensar bem, os empresários não estavam aguentando, cara, ficar pagando pra o pessoal ficar em casa se não tinha necessidade. Não tinha nem como trabalhar em casa. E aí você fica pensando um jeito de tentar sobreviver e pagar as contas, porque se suspendesse o aluguel, suspendesse a energia, era top, né, cara? Mas o pessoal não cortou, e aí como é que você faz? É igual o meu caso, eu vivo de igreja aberta. Exatamente, isso que eu ia falar. A igreja fechou. Você vive da obra, cara, né? E você não tem salário. A sua forma de renda é você exatamente, fazendo agenda e tudo mais. Aí as igrejas, de repente, corta. Não pode, isola. Não é que não pode. Acabou os cultos, né? Ficou online e tudo mais. Fechou, entendo isso aí. Igual eu falei, eu vivo de viagem, multidão e aglomeração. Cara, e deixa eu até te perguntar, como é que foi esse período pra você? Foi o período que eu mais ia cuidar de Deus. É isso que eu ia falar, assim. É desafiador. Porque pra nós que somos homens que sempre pagamos as contas, e eu desde os meus 13 anos pago minhas contas, né? Já tá acostumado. Pra quem não sabe, eu saí de casa com 13 anos de idade. Então, assim, o que me salvou na pandemia foi um presente que eu ganhei, que foi quando eu ganhei o carro. Sim. Eu contei pra você. Fora de lógica, uma coisa dessa. O cara não tá conseguindo pagar as contas, agora arruma mais uma despesa. Ainda bem que o cara me deu um carro quitado, não é nada, mas combustível eu pagava. Combustível, né? Então o que me salvou foi esse presente que ele me deu. E dentro desse presente tinha um valor que ele tinha separado pra me abençoar. Nossa. Mas se não fosse isso daí, tirando providência, tirando tudo, minha casa seria perecida. Cara, esse que eu acho lindo o agir de Deus, assim, como ele faz as coisas acontecer, porque é engraçado, assim, o jeito que Deus trabalha chega a ser... É como se Deus fosse egoísta, é muito massa isso aí. Que é tipo assim, para pensar uma coisa comigo, imagina se tudo estivesse normal na época, você tava realmente tendo bastante agenda. Eu lembro que tinha uma época que você tava com a agenda indo pro norte do país. Eu rodava em média de 10 a 12 cidades por mês. Pois é, fora os estados que você saía pra ir para os estados. Aí eu tinha em média de 17 a 18 agendas por mês. Olha, você vê, quase o mês todo. A 10 cidades por mês. Mais do que metade do mês já tinha passado. Isso assim, não que tava razoável, né? Uhum. Aí assim, o engraçado é o seguinte... Imagina que você tava aí no auge aí, que você tava tendo aí 25, 30 agendas por mês. Você ia começar a ter ganhar dinheiro com isso aí pra você sobreviver, ia começar a sobrar e você fala, cara, eu vou pegar essa grana agora, vou comprar um carro. Aí depois você fala assim, cara, Deus me deu um carro, mas Deus não me deu um carro. Tudo bem, você tá pregando a palavra, é o seu jeito de ganhar, né? Inclusive, eu deixar até bem claro aqui pra quem tá escutando, assim, não é, cara, ser explorador. Você, assim como vários pregadores que vivem da obra, cara... Você vive à base de oferta. Então não é cobrar para pregar. Você vai para pregar porque Deus fala que a gente tem que propagar a palavra de Deus e você recebe uma oferta naquilo ali. E é tudo voluntário. Exatamente. Não impõe. Entendeu? Não é tipo assim, quanto você... Não, é 10 mil, cara. Não quis... Entendeu? Não é assim. E se você tivesse tido bastante oferta, você tinha que comprar no carro e pronto, Deus me deu o carro, tá top. Mas assim, é como se Deus fosse egoísta. É igual eu falo, Deus me deu condição. Exatamente. Não deu o carro. E eu acho engraçado aqui como se Deus fosse egoísta. Deus não dá, cara, mas na hora que parte mais difícil, que pela nossa lógica é impossível você comprar um carro, Deus dá um carro. Aí quem deu? Foi Deus, ponto final. Não tem nem como falar, sim, foi mais ou menos. Eu dei entrada, Deus deu o resto. Não, cara, não tem isso. meio. Então, assim, isso é muito lindo o agir de Deus nessa parte. Que Deus, ele tem acho que você lembra da nossa época lá, aquela vez que a gente tava meio. Como é que você fala? Tava lendo aquele livro do Benihim, do Bom Dia Espírito Santo, ele tava doido. Via anjo, capeta, tudo em qualquer lugar. Flutuando. Dando bom dia, falando em línguas. É desse jeito. Cara, teve uma vez que eu comecei a orar a Deus por uma causa, por uma coisa, não lembro o que era não. Então, sim, uma coisa que eu aprendi nesse período com Deus foi o seguinte: quando a gente coloca nossa vontade, força, toda aquela oração específica para aquela coisa, comigo foi assim, Deus, não acontecia, cara. Não acontecia. Por quê? Porque eu tava focado em fazer aquilo acontecer, eu tava focado para conseguir aquilo. E se eu tivesse conseguido, Deus tinha falado, não, Deus não ia ter a glória 100%. Deus fala, a Bíblia fala que Deus não divide a glória com ninguém. Mas a partir do momento que eu falei assim, você quer saber? Deus não quer saber, não, vou focar pra cá. E quando eu olhei pra esquerda, apareceu. Então foi mais ou menos isso, assim, é mais ou menos assim que Deus age.
no momento da sua vida que tava mais complicado, que realmente não tinha condição, cara, não tem lógica de você arrumar um carro em plena pandemia, que é onde que as suas agendas foram praticamente canceladas todas. 4 meses? Não, ficou muito mais, né? Muito mais, né? Porque as coisas fecharam em finalzinho de abril. Final de abril pra... Então ficou março, abril, março, maio, junho, julho, agosto. Aí ficou agosto. Aí depois setembro retornou. Então 5 meses direto parado. Sim, cara. Aí depois voltou final de setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí fechou janeiro, fevereiro. E ficou esses 15 dias, volta 15 dias. 15 dias, volta 15 dias. Não teve nada. Então se for parar pra gerar aí, eu fiquei brincando 8, 9 meses, sem renda nenhuma. Não tem renda nenhuma, com a igreja fechada e Deus todo mês mandando providência. É isso que eu perguntei. E não tenho conta nenhuma pra pagar. Tá atrasada, graças a Deus. Mas é desafiador. Mas é aí que você começa a provar de fato o que você fala, ou o que você ministra, ou o que você escuta. Porque falar de fé com um salário no final do mês, sabendo o que você ganha, é muito fácil. Ou ministrar a fé no coração de um outro, mediante a realidade que você tem, é totalmente diferente. Mas você viver isso na pele, para mim foi desafiador. Aí chegou um ponto que eu não tinha mais o que fazer também. E um amigo também me abriu uma porta numa empresa que ele tem. Não lembro disso. Porque precisou viajar e fazer algumas cirurgias e fui ajudar ele. Foi um período de socorro mesmo. Foi um período de socorro, até onde eu já trabalhava um pouco na área administrativa, eu sabia fazer, até que nós fizemos uma parceria de ficar tantos meses. E foi os meses certinho que eu precisava respirar. E Deus mandou providência, até as coisas voltarem. O Gus falou, foi uma providência que Deus colocou ali pra... Foi o socorro. Foi o socorro. Mas aí depois eu perguntei pra você, e aí, tá firme e forte lá? Eu falei, não, cara, já saí já. Aí, já deu a cota. Como assim, pô? Foi, fiquei 6 meses. Foi um tempinho bom. 6 meses lá. Foi bom, foi Eu lembro, cara. Eu lembro, pra quem não... É bom até a gente contar essa história aqui, porque o pessoal não conhece. A gente já tem amizade há muito tempo e, como você diz, eu... O quê? Uns 8 anos com esse? 7 anos? Por aí. 8 anos. É que eu tô com 4 de casado. 8 anos. Cara, assim... Eu lembro uma vez que você começou a trabalhar no escritório de sindicato. Foi. E você tava pedindo a Deus, na verdade, uma oportunidade, tudo. E Deus abriu aquela oportunidade. Assim, a gente sabe que tudo tem uma proposta, né? E você começou a trabalhar lá. Só que eu lembro que uma vez você falou assim, Paulo, cara... eu tava orando pra Deus, eu acho que era isso. Você tava orando, pedindo pra Deus uma porta, alguma coisa assim, e Deus usou um pregador, né? No meio da pregação dele lá, no final, te deu uma resposta da parte de Deus que só você e Deus sabia. E foi mais ou menos tipo assim, que... Como é que foi? Me conta a história. Como é que foi? Isso, exatamente. Eu sou o acordar, você compra. Eu sei disso. Eu já passei na pele isso aí já. Um passarinho pra dar água. Mas depois aí apareceu. Foi. Orando no lugar. E a sua mente tava aquela questão, cara, eu tenho que tomar um jeito na minha vida que eu tenho que ser o provedor de casa. Moeda. Isso no meio do quê? Do casamento? No meio do casamento. Tá doido. Deus falou que em dezembro. Eu tava em dezembro. Eu lembro dessa história que você falou. Deus deu a data. Eu 10, porque atrás coisa. Aí eu fui na agenda, terminou. Meu e Deus. na outra semana. E aí, cara, pois é, isso que eu pergunto agora. O que passou na sua mente nessa hora? Porque, cara, alguém que tava. Que não tinha uma renda fixa, né? Você tinha as suas ofertas ali do mês da pregação, que você das suas agendas. Vai casar, cara, poxa, vai ter que sair de casa. Saiu da casa da mãe, vai ter que pagar aluguel. Vou ter que pagar energia, tem que pagar água, enfim, coisa e tudo. Como qualquer homem, você tem que dar um jeito. E aí, cara, uma oferta dessa, pô, 20 mil, sim. Não foi uma oferta espiritual. Sim. Então, era as duas respostas que você pensa. Tá trabalhando na obra, tá doido, maravilha. Desse jeito, chegou, como diz, chegou chegando. Era uma empresa de e ele era o dono da empresa. Aí, pô, te dá trabalho que já pega essa empresa, esse valor só pra... Nossa. Só que na hora meu apertou, me pegou, resumia, caixa, com aquilo que eu sabe. Sim. A porta de portas, então ali, verdade. Me ajude. E vamos até o final. E depois foi a casar. Quando eu era eu lembro. Não dá. Aí eu cancelei muitas dessas. Esses torneios que você fazia que era realmente. Também. Eu não abri a boca. Você só comentou. Refleti. Falei, Deus, perdoa-me. Você já estava diferente da época que você estava pra casar e dessa época depois de um ano casado. Você já estava em como é que se diz, com outro tipo de pensamento, porque na época você não tinha essa experiência como homem casado, como provedor da casa, como sacerdote.
E depois você pegou a experiência, surgiu essa oportunidade, você já ficou, cara... Porque até então mesmo normal. Verdade, ela trabalhava. E depois disso ela saiu de lá? Então praticamente ela... Então, por enquanto, tava de boa. É demais, tá doido. Aí embora, na hora eu vi que ele tava tentado de tal hora. Não abre. Olha só. Não abre. Caraca. Tal hora. Estou parando. Não quero hora de Nossa. Rapaz, acabou. E aí eu ia pro. Ele nem avisou e veio. Então tem dolor. Principal, por exemplo. Sim. Então tem um dia que você acorda virado, doido, devendo. Somos humanos, né, cara? O povo do aluguel te ligando, cobrando, o banco ligando. Dá aquela lava na cara e a sua vontade de pegar o microfone. Eu que tô precisando escutar a palavra. Pro inferno agora. Então ali sobe. Sim. Eu não posso falar. É o que eu vivi orar. Eu pedir nesse... A gente ora pra Deus curar a pessoa e nós mesmos estamos precisando de milagre, né, cara? E se aí, depois de curar, pode... Você falou nesse daí, isso resume-se no versículo do apóstolo Paulo, que fala assim, eu esqueci, acho que é 1 Tessalonicenses. Eu não lembro direito do versículo, mas fala assim que a força de Deus, ela aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder de Deus, ele aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, muitas das vezes, na hora que nós estamos sentindo mais fraco, mais necessitado, na verdade, mais despreparado, igual você falou, cara, tem hora que você dá vontade, pastor, você pode pregar que eu vou estar no banco hoje e vou ver tua pregação, eu não quero pregar hoje não. Não, chegar na sério? Você nunca escutei não. Deus, por favor, acaba a energia, levanta alguém, professor, meia hora e o pastor fala, acabou, você pode ir embora. Tu pode ir embora, vai pregar, cara. Trazendo podcast, humildade, exatamente. É aquilo que a gente falou que usando o seu testemunho do carro, né? Resume-se a isso aí, entendeu? Quando você acha que tá forte, não tá. É maravilhoso ter, mas cara... Eu ando de ônibus, eu gosto. Eu amo carona pros outros. Eu gosto de puxar a cordinha. Eu acho legal puxar a cordinha ou ligar pra alguém e falar que não pode me levar, eu amo levar fora. Vou ali agora comprar. Vou parcelar lá. Mas isso eu lembro, eu aprendi quando... Lembro, é branco. E assim, só abrir parênteses aqui, cara, tem tempo que você fala isso, Paulo. Deus vai me dar um carro. Paulo, vou viajar, vou de ônibus, vou de carro. Mas Deus vai me dar um carro. Aí eu falei assim, não, eu creio, eu falei assim, mas eu até acho que até uma vez comentei com o Fê, Bruno, você já parou pra pensar na possibilidade, você ganhar um carro, tipo assim, cara, dar um carro pra alguém não é igual você dar uma garrafa de água, é diferente, ué. 30, 40 mil, exatamente. Foi esse, mas eu tinha a promessa com Deus. Sim. E eu sempre posso. Era questão de sim. Que eu não orei agora. Vai fazer campanha agora, 7 dias. Deus também quer carro. pra começar, Deus abençoe a pessoa com o carro aí. Eu não estava. Sim. Usou alguém. E não é só questão de mente estar preparado, o psicológico estar preparado. Entendeu? É toda a estrutura. Sim. Por exemplo, você ganhou o carro, Deus usou essa pessoa para te abençoar o carro, mas ele não tá te pagando o combustível. Não tá, cara. Toma aqui, se vira. Entendeu? Essas ruas, estradas aí, troca pneu, alguma coisa, PVA, é você. E então Deus sabe de tudo. Engraçado, né? Assim, até as bênçãos de Deus pra gente receber, tanto que Deus é organizado, né? Tanto que Deus faz as coisas perfeitas. Toda vez que eu lembro da palavra de organização relacionado à Bíblia, eu lembro daquela vez que a gente estava conversando e você comentou sobre a multiplicação dos pães. A organização que Deus usou para fazer. Deus poderia fazer assim, ó. Acabou. Poderia. Eu sei qual é, eu faço a minha. Já que tá no deserto, pequena, exatamente. Pão de fogo. Uhum. E lá no deserto. Exatamente, cara. Faz a sua parte que eu faço a minha. Deus ele quer sim. Deus tem os planos de Deus para nossas vidas são perfeitos. A Bíblia fala que os planos de Deus são perfeitos e Deus não tem planos de mal, mas sim de bem. Então, só porque não é assim, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na velocidade que a gente quer. Eu tô falando porque eu não vi o vídeo não. É que eu olhei um pedaço. Você não postou não? Não. Tá menos mal. Vou manter a amizade. É porque tem uma frase que a frase não é real. E já escutei demais isso daí. Eu nunca falei isso porque eu sei, mas já escutei demais. Sim. 99 anos de idade. Ele aparece Abraão com um nome perfeito. Corre. Perfeição. É com calma. O tempo kairos de Deus é diferente. Apressa. O homem grita. Apressa-te, ó Deus. Tô sustentando você, eu não tô com pressa não. Exatamente. Porque o mais importante não é o que eu te entrego, é como você recebe. Exatamente. Não é como, né?
Não é o que você vai receber aquilo que Deus vai te dar. Agora como? Como você recebe. E essa frase realmente muita gente fala, cara, Deus tem pressa de abençoar. Deus tem pressa. Cara, Deus tem pressa. Então, imagina se uma pessoa mais alerta. Então, Deus, figura aí que eu sou lento. Eu não sou rápido. Eu entendi isso. E isso me libertou. E falando de metanoia, eu entendi isso. Porque às vezes nós vivemos uma meta. Sim. Ou às vezes vivemos uma noia na mente de um outro, perdendo a nossa meta e perdendo o nosso pensamento e entrando em noia, né? Entrando em por ouvir um tanto de coisa. Entra numa noia. Perde a meta e entra na noia. Então nós passamos um monte de tempo ouvindo um tanto de coisa. E aqui também falo da igreja. Sim. Por tantas coisas que nós falamos por fé, por crer, por positividade, seja o que for. Mas que não é bíblico, que não é real. Então o que me libertou, o que me trouxe Bruno, a minha metanoia foi o dia que eu entendi isso. Eu lembro um dia que eu estava em casa, e eu acho que eu até dividi isso contigo, que eu estava em viagem, eu estava no Maranhão, e Deus me acordou 3 dias seguidos. E no primeiro dia Deus me perguntou, quem é o seu Deus? E eu falei, o Senhor, eu mesmo. E Deus não me respondeu nada. E num segundo dia Deus me acordou novamente, fez a mesma pergunta, quem é o seu Deus? E prontamente respondi, é o Senhor. Desviei, não estou sabendo, né? Mudei de Deus aqui. E Deus não respondeu nada. E nós sabemos que numa cultura judaica, um homem não faz as mesmas perguntas mais 3 vezes. Não. Tanto é que Jesus fala para o profeta 3 vezes. Sim. Paulo ora 3 vezes. Porque a primeira vez eu oro porque eu creio. A segunda vez eu oro porque eu estou em desespero. A terceira vez eu só oro porque é a minha última esperança, mas sei que eu não vou perguntar de novo. E se não me responder na segunda, não responde na terceira. Então o máximo que um homem na Bíblia faz perguntas são 3 vezes. E se Deus me perguntava a terceira vez é porque eu não respondi certo. E eu devolvi a pergunta. Sim. É igual a gente fala, né? Voltaire já disse, o homem é conhecido na sua sabedoria muito mais por aquilo que ele pergunta do que por aquilo que ele responde. Eu falei, Deus, se eu não respondi certo, então devolvo a pergunta. Quem é meu Deus? E Deus me respondeu, né? Perguntaram a Abraão, quem é seu Deus, Abraão? E Abraão respondeu, por esse Deus eu matei meu filho. Moisés, quem é teu Deus? Meu Deus, faz abrir até o mar. Daniel, quem é o seu Deus? Me põe na cova que você descobre. Então, Sadraque, Mesaque, Abednego, quem é teu Deus? Me põe na fornalha pra você ver. Então, aprendi isso. Nós só ministramos o Deus que nós conhecemos. E eu comecei a entender isso. Que se eu não tivesse a Bíblia para ministrar, eu ministraria o quê? Porque Moisés não pregava o Pentateuco. Abraão não pregava Gênesis, pregava a vida dele. Daniel não parava e falava, Daniel, gente, peraí, eu sou Daniel, estou lendo o livro de Daniel e vou ler para vocês, vai acontecer. Era a vida dele. Era a vida dele. Então eu entendi, se eu não tiver a minha vida, a minha experiência, eu vou passar a vida contando uma história bonita, uma história sempre de alguém que não é minha. Eu comecei a entender por que todo mundo me fala algo ou me traz algo sempre da experiência dele, nunca a minha. Aí eu entendi isso, que foi o momento que eu parei para sentar com Deus, ler e entender tudo isso com frases como essa. Deus tem pressa em te abençoar. Nenhuma folha cai do céu se não for da vontade de Deus. É lindo, mas não é bíblico. Essas frases não são bíblicas. Então isso me destruía. Porque se lembra do tempo que a gente congregava numa outra igreja, que passamos 1 milhão de coisas, 1 milhão de julgamento por questões minúsculas que eu não sabia lidar. Isso me matava, me feria, quase destruiu tudo aquilo que eu estava construindo. Você estava no início da sua... no início da minha fé. Com a sua fé com Deus ali. E a gente era julgado, estava de bermuda, julgado porque eu só tinha 2 camisetas, não podia usar outra depois. Era um monte de coisa. Era verdade. Então eu comecei a entender isso, e foi a mudança espiritual na minha vida. Quando eu comecei a buscar as minhas experiências com Deus. Foi esse divisor de águas. Eu parar e ler a Bíblia e ouvir o que alguém fala, mas depois parar para eu pesquisar. Isso é verdade mesmo? Foi a minha noia, porque eu parei de entrar na noia dos outros. Sim. E achei as minhas metas. Achei as minhas metas, eu mudei a minha mente. Porque eu entendi a minha liberdade dentro da igreja, o meu crescimento dentro da igreja, o que eu podia, o que eu não podia. Porque até então nós entramos nesse ambiente e as pessoas só falam, não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso. Ó, isso é pecado, tá? Vai pro inferno, tá? E a gente não pode fazer nada. Você não entra, as pessoas falam, ó, você pode orar, viu?
Ó, você pode sorrir, tá? Ó, você pode se alegrar, você pode fazer churrasco na sua casa com seus amigos, sua família, você pode, tá? Você pode ler a Bíblia e me fazer pergunta que eu te respondo. Você pode. Te falam isso. Falam, você não pode, não pode. E eu só entendi que eu não podia nada. Então eu nem podia escutar Deus porque eu não me sentia digno de ouvir nada. Eu não podia na minha mente ler e sentir algo. Eu não podia ser novo convertido e orar por alguém. Eu não podia. Então eu só entendia que eu não podia. Você não pode. Então quando eu entendi o que eu podia fazer com todo respeito ao ambiente que eu estava chegando, me libertou. Porque o nosso mal é entrar num lugar que está aí há 100 anos, 200 anos, 1000 anos e entrar e falar, não concordo. E ninguém te perguntou. Quem é você, né? Chegando aqui agora. Você chegou agora, quer dirigir o ônibus e abrir a janela toda. Então entre no lugar. E isso eu aprendi. Por cultura. Eu posso não ser japonês. Mas para entrar na casa de a primeira ordem é o sapato. Vou ficar eu na porta, não vou arrancar o sapato, não. O dono da casa vai me responder. Então você não vai entrar na casa. Cara, é desse jeito. Você é o convidado. As regras é quem é o dono da casa. Então eu entendi isso. Quando eu comecei a ler, submissão, né? A entender, a discernir o que eu escutava, o que eu falava. Aí foi quando eu comecei a ministrar também, a aprender mais. Mas essa foi a mudança-chave na minha vida. Parar para escutar Deus, porque nós falamos muito que nós falamos com Deus, e essa é a verdade, nós falamos, mas não ouvimos, porque a gente fala demais, acaba de orar, fala amém e vai dormir. Não dá tempo nem aí parece um diálogo que a gente conversou, fala obrigado, viu? Porque eu tô com sono agora. Tchau, até mais. E pensa, conjecturando, Deus fala, peraí, eu não vou falar nada, já dormiu. Amanhã a gente conversa de novo. Então é só eu falando. Sim. É um diálogo, eu falo, você escuta. E depois você fala, eu escuto. Exatamente. E eu comecei a entender esse diálogo. Até dividimos experiências com isso, né? Então eu sempre me desafiei isso. Vou falar o quanto eu quiser e vou espumar a boca se eu quiser. Mas depois eu vou parar e eu quero ouvir. Na hora que é pra escutar Deus falar, para e eu quero ouvir o que Deus tem que falar. E foi um momento que eu comecei a escutar tanto a minha voz, mas principalmente ouvir a voz de Deus. E foi a minha libertação. Essa foi a minha libertação. Eu não me libertei tentando fugir do que eu não podia. Eu me libertei entendendo o que eu podia fazer. Exatamente, cara. Eu entendi isso aí de uma forma bem clara, exatamente como isso, mas de uma forma de ilustração. O pessoal fala assim, cara, eu fico orando para Deus, peço a Deus libertação na área X, na área Y, e nunca consigo, cara, nunca consigo me libertar. Que seja vício, que seja alguma coisa. E a pessoa não consegue, mas é porque o que acontece? Quando a gente foca na libertação em si, a gente não consegue, cara. Porque a Bíblia fala assim que quem liberta é Cristo. Ele é o libertador. Então, pô, se eu tô procurando a libertação, eu tenho que procurar o libertador. Se eu quero dinheiro, eu vou atrás do dono do dinheiro, não é? Se eu quero comprar o carro, eu vou na concessionária. Então, uma coisa que eu aprendi foi exatamente isso. Quando você foca na libertação em si, você não consegue a libertação. Você foca, aí você, sei lá, vamos falar, você fica ali liberta, entre aspas, por 2, 3 dias, cai de novo. Porque eu fico, igual eu falo assim, eu tento desfocar ou não pensar naquilo que eu falo todo dia. Isso. É igual eu falo, não vou pensar na garrafa. Eu não vou pensar na garrafa. Eu tô pensando na garrafa. Tô pensando na garrafa. Eu não posso fazer isso, tô pensando nisso. Eu não posso fazer aquilo, exatamente. Eu tô pensando naquilo. E aí uma coisa que eu entendi foi que quando você esquece a libertação e foca assim, em aproximar de Deus, ela vem. Tem uma passagem na Bíblia onde Jesus pega Pedro e fala, vai lá e pesca, traz um starter e paga. Sim, para pagar o imposto dele. O nosso imposto. Aquele peixe, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é muito comum quando ele tá com seus filhotes, ele pega os filhotes e põe na boca. Sim. Deixa os ovos na boca, né? E fica até crescer. Aí quando esses filhotes já estão grandinhos, ele joga os filhotes para fora. Só que pelo costume de estar com a boca cheia de filhote, ele passa a boca nas pedras. E fica com a boca cheia de pedra. Olha só. É o costume dele. É o costume dele de sempre ter alguma coisa ali. O mais importante na vida não é o que você tira, é o que você... Então, o que tava na boca dela é os filhos. Só que eu joguei fora. Ou entreguei ao mundo. Sim. Só que eu tô acostumado com isso. E eu preciso de alguma coisa. Aí é o perigo. Porque o perigo é você entrar e ele fala assim, ó, joga isso fora. Aí você joga fora. E agora eu faço o quê? Aí você fica vazio aí, se vira. E aí você fica... Vou me encher de quê? Então, eles prezam esse esvaziar, mas não devolvem o encher. Por isso que Jesus vem e diz, arrependei-vos. Ou seja, vou esvaziar vocês, põe pra fora. Mas depois, fica aqui. Porque depois que eu esvaziar, eu vou encher vocês. Essa é a questão. Então, o que nós
pegamos, às vezes, esse erro pela ignorância, é isso, esvazia, joga fora, liberta, não pode, beleza, pôs pra fora depois. É o mal, aí você faz isso. Aí a pessoa fica vazia. Você faz isso na vida espiritual, você faz isso com relacionamento, porque eu terminei um relacionamento, eu pus pra fora, eu acostumei a ter a boca cheia de alguma coisa, aí se preza ou se despreza em algum momento pra ter algo só pra falar, com a boca cheia. A boca cheia de quê? Aí a Bíblia fala que o coração, a boca fala o que vale, não é o que você põe pra fora. É o que contamina o homem não é o que entra, não é o que sai. Eu entendi isso. Foi o momento... Não é o que entra, é o que sai, mas é que sai de onde? E tá cheio. Justamente, foi o momento que eu parei e entendi que eu poderia, eu conseguiria fazer, que eu tinha que me livrar de algumas coisas. Aí vem aquela velha história da xícara de café, né? E se eu pegar um copo de café cheio e jogar ele fora, vai ficar sujo, Vai. Como é que eu pego uma xícara e esvazio ela limpando? Eu pego ela vai filtrando, não preciso jogar fora de uma forma agressiva, que é pegar e jogar, expulsar. Eu vou jogando, vou adicionando, ela vai limpando. Então não é o que você tem que tirar, pensar o que nós colocamos. Não é o peixe que você põe pra fora, é a pedra que você... Exatamente. E realmente, você falou algo aí que é fundamental. Muitas pessoas, eles fazem, muitas igrejas, né, e pastores por aí fazem isso. Preocupa tanto esvaziar, mas na hora mesmo de encher, não preocupa mais esvaziar a pessoa do que realmente encher. Sendo que é mais fácil você encher do que esvaziar, porque a pessoa vai estar enchendo e ela vai esvaziando sozinha mesmo. Total. Entendeu? E dentro disso, sem perceber, nós pegamos essa... Eu lembro de uma vez que tem uma frase que as pessoas falam demais, tem um monte de coisinha, e sei que muita gente deve ter passado por isso, e falam assim, quem saiu da igreja não entrou por conta de Jesus. É mesmo. Mentira, sabe por quê? Porque eu posso entrar numa loja de roupa, desejar essa roupa, mas se eu for mal atendido, eu virar as costas e vou embora. Pode. Você pode ter dinheiro no bolso. Eu não entrei por causa do atendimento, eu entrei por causa da roupa. Mas o mau atendimento me fez perder o prazer na roupa. Então, quando eu entro num lugar, eu posso entrar por causa de Jesus, mas o homem pode me expulsar desse lugar. Então, por conta desse tratamento cultural, eu vi muita gente morrendo, quase no meio, mas eu entendi isso, que eu poderia ser mais um em sair desse ambiente, ou estar nesse ambiente, tentar ajudar mais pessoas a permanecer neste lugar, sem sair dele, auxiliá-los a botar esse peixe pra fora, mas também devolver algo que enchesse a boca deles de fato, de verdade, com aquilo que é real. E pra gente, palavra. Porque a pedra não tem valor, não mexe, não tem vida. Então eu entendi isso. Aí foi o momento que eu entendi que mesmo ferido, você pode curar alguém. Mesmo ferido pode. E você falou uma coisa séria mesmo, muitas pessoas culpam isso. A gente não quer assumir a culpa pra nós, né? Se a pessoa sair da igreja é porque nunca aceitou Jesus mesmo. Projeção. Tá lá pra sei lá o quê. Tá lá porque famosa projeção. Entendeu? Tipo assim, errado é ele, não é eu. Não é a minha igreja, é ele, entendeu? É igual eu falo assim, a maior projeção que nós fazemos é botar no outro aquilo que ele faz, que nós queríamos fazer, mas não temos coragem de falar. Exemplo, o filho pródigo sai de casa, Lucas 15. Sim. O filho sai de casa, a Bíblia fala que ele gasta o dinheiro dissoluvelmente. O que é dissoluvelmente? Dissolver. Não fala o que é. Quando esse filho volta pra casa, o irmão dele fala o quê? Esse daí, pai, gastou dinheiro, foi com prostituta. A Bíblia não diz que foi isso, mas o filho pensa, se eu pegasse essa herança e saísse de casa, eu tinha gastado. Então ele gastou foi com isso. Por isso que muitas pessoas às vezes saem da igreja por falar lá, deve estar aí bebendo, fumando, na gandaia. Porque se fosse eu, só não tem coragem de falar. Essa é a questão. Então as pessoas projetam no outro uma experiência, um sentimento, mediante o que ela tem vontade de fazer. Só não tem coragem de falar. Exatamente. Por isso que o povo fala lá, o fulano, ó, virou deputado, vereador, virou ladrão. Porque se eu tivesse, roubaria também. Então é um projeto. Então por isso que as pessoas falam, o fulano, ó, saiu da igreja, tá bebendo, deve estar na droga, tá na gandaia. Nem sabe. Às vezes a pessoa tá em casa chorando, gritando, pedindo socorro. E as pessoas aí, ó, como o outro irmão do filho pródigo. Às vezes tá até bebendo no meio de amigos, porque os amigos chamou pra sair, porque aí nos irmãos da igreja não chamou pra ver o que tava acontecendo, tava se sentindo sozinho. E vai se afundar mais. E as pessoas vão pagar a conta. Faz uma vaquinha na igreja pra comprar uma cesta básica. Não vai ninguém. Acha um amigo pagar uma conta sua no boteco. Parece 1.000. Então nós reclamamos às vezes desse sustento na igreja. Lá fora o povo banca muita coisa. Então essa é a dificuldade de muita gente pedir socorro aqui dentro, mas só achar ajuda lá fora. Em alguns momentos podemos generalizar. Não estamos generalizando, mas isso acontece demais. Isso nós estamos falando aqui um ponto que
que é bom tocar, que muitas pessoas não tocam porque acham que é o certo, mas a gente sabe que não é. Mas, igual você falou, não é generalizando. Existem pessoas, existem pastores, né? Quando eu falo pastor, não é pastor da igreja, mas pastor, assim, alguém que cuida de um sentimento pastoreio. Exatamente. Aquele que cuida da pessoa que é recém-convertido é um pastor que tá cuidando ali da pessoa ali. E nem sempre são. Tem pessoas, entendeu? Que realmente tá ali preocupada com a alma. E, cara, você sabe, né? Você também, assim como eu, já participou de vários tipos de igrejas diferentes. De um lado foi até bom isso, porque, por exemplo, eu era muito bitolado, cara. Se me visse de bermuda, eu ficava doido. Não, nem tanto também, mas era tipo assim, eu saí daqui do Brasil com, 8 anos de idade, fui para os Estados Unidos. Cheguei lá, não sabia falar nem inglês nem nada, a gente começou a congregar numa igreja brasileira, pentecostal, Assembleia de Deus pentecostal mesmo, tradicional. Não tão tradicional, mas bem tradicional mesmo. E pronto, ficou naquilo, cara. 10 anos da minha vida na mesma igreja. Não que você tem que mudar de igreja. Mas que eu falo assim, mas eu não tive contato com nenhuma. E o que eu tinha na minha mente, o bloqueio na minha mente que eu tinha era isso aí pro céu quem era da minha igreja, mano. Se eu conversava, cara, hoje eu tenho contatos com amigos que estão lá ainda, moram lá nos Estados Unidos, brasileiro. E na época lá, cara, era a cabeça meio bitolada mesmo, assim, que a gente prendia mesmo dentro da igreja. Cara, um amigo meu fazendo isso aqui é alimentação de onde? Essa da Batista. Desviado. Batista só quer oba-oba, Batista só quer cantar, não quer palavra de Deus, entendeu? E eu tinha esse negócio na minha cabeça, cara. E depois, né, voltei ao Brasil, a gente já maduro e tudo mais, e começa a circular, a gente começa a perceber que não é isso. Entendeu? Cada igreja tem sim a sua tradição, a sua disciplina e tudo mais. Mas, cara, não tem esse negócio. E eu tenho um amigo que ele tem uma raiva de assembleiano. Mas uma raiva de assembleiano, por quê? Vou explicar o porquê, essa raiva dele. Já tentei conversar com ele, mas comigo não tem não. Mas assim, a raiva no coração dele é o seguinte. Que ele é católico, né, e tudo mais, né? Como diz o pessoal, é católico, mas não praticante. Mas enfim... Ele é católico, mas a família dele é católica e tudo mais. E ele tem um irmão, parece que é assembleiano. E ele fala pra mim essa frase. Tem qualquer coisa que conversar com ele, ele fala: vocês assembleianos só acham que só vocês vão pro céu. Cara, uma vez eu escutei isso, machucou. Eu falei, cara, machucou porque é verdade. Muitas igrejas pregam isso. E não é só assembleia, mas tem presbiteriano que fala a mesma coisa. Tem batista que fala a mesma coisa. Que só o pessoal que... O meu é o certo. Exatamente. Adventista. Entendeu? Então, assim, é desse jeito, cara. Assim, mas não é. Na época de Cristo não tinha igreja. Apóstolo Paulo não criou a igreja. Aí que eu falo, foi um momento que nós entendemos uma frase que hoje, estudando psicologia, eu entendi e valorizei ainda mais essa mente de Cristo. Porque todo mundo briga por uma verdade. Sim. Só que a questão é, o que é verdade? Pergunta agora aqui, Paulo, o que é verdade? O que é a verdade? O único que colocou na parede. A verdade pode ser qualquer coisa, cara. Acho que a verdade a verdade para cada um é aquilo que a pessoa tem por verdade. Então, assim, acho que a perspectiva de verdade vai variar de um para outro. Segundo ponto. Jesus diz na Bíblia, eu sou a verdade. Sim, a verdade é a vida. Só que o contexto que ele está trazendo é justamente isso. Conhecereis a verdade. Qual verdade? Isso. Porque o povo, não somente essa, porque o contexto é porque as pessoas conheciam a lei, só que não conheciam o entendimento, a revelação da lei. Sim. Então, como você falou, eles tinham uma coisa, mas eram bitolados dentro dela. Então, essa libertação não é a libertação de demônio. Era a libertação da própria ignorância deles. Uhum. Então, conheçam a verdade. Qual verdade? Essa que vocês estão falando. Então, sobre esse assunto, vocês pensam sabê-la e não sabem. Então, em relação a esse assunto que vocês falam não é verdade. Sim. Conheçam a verdade em relação a esse assunto. E essa verdade vos libertará. Em relação a mim, sou a verdade. O que é verdade? A verdade vem de uma palavra que se chama aletheia. Aletheia é aquilo que eu desvelo, que eu desvendo. Uhum. Por isso que Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou a aletheia. Porque você pode me pegar, me desvela, me desenrola. Porque quanto mais você pesquisa e caça, mais eu vou provar que eu sou verdade. Uhum. Só que essa questão, o que é verdade? Aí por isso que eu falo. Aí eu te pergunto aqui, você me respondeu uma coisa. Essa garrafa, ela é uma verdade? Se ela é uma verdade, sim. Por quê? Ela é real. Porque você está vendo ela. Exatamente. Eu estou acessando essa garrafa à sua consciência. Sim.
Então você está falando pra mim agora que Deus não existe. Não, não desse jeito, mas sim, eu entendi agora o seu contexto, entendeu? Nem tudo que a gente vê é real. Nem tudo que a gente vê só porque não é real não é verdade, entendi. Por que eu pego essa garrafa e te pergunto se ela é uma verdade? Você me responde sim, porque eu estou vendo. Você tá vendo, ela é real aqui. Então a verdade não é simplesmente aquilo que eu vejo ou sinto, é aquilo que me liberta de mim. Então, exemplo, se eu pego um copo, essa garrafa aqui, e eu levo ela para os tempos das cavernas, um cara que bebe água na fonte o dia inteiro, fala, cara, para com isso, bebe aqui, ó. Pega essa água da cachoeira e põe aqui dentro, muito mais fácil. Leva pra sua casa, tampa, guarda, faz estoque. Eu libertei ele da própria ignorância dele. Então, verdade é isso. Verdade é tudo aquilo que te liberta de... Essa é uma verdade. E a verdade só existe até que outra comprove. Então, por que Deus é uma verdade? Caso contrário, a gente sempre mantém que aquilo que ele estava fazendo já é verdade. Por isso. Então, quando você fala que eu entendo a verdade do outro, porque tem coisa pra você que é verdade, é sua experiência. Sim. Você bebe água na garrafa, eu prefiro beber no copo. Na mão. Sim. Quem tá certo? Na garrafa é melhor. Eu prefiro no copo. Eu gosto naquele copinho de alumínio por na geladeira. Eu achei que ela é bom, hein? Então a gente começa a entender isso. E essa foi minha segunda libertação na vida. É entender a verdade do outro. Entendi que Jesus, ele é uma verdade, ele é pleno, ele é perfeito, mas diz... É verdade. Jesus criou tudo, ele sabe. Mas ele pergunta à mulher, por que você chora? Ele não fala, para de chorar. Engole o choro agora. É verdade. Por quê? Porque é interessante pra mim. Fala pra mim. Essa é uma verdade. Quando eu entendi isso, foi o momento que eu entendi meu momento no altar. O meu momento de ministrar. Porque até então, quando você chega pra ministrar... A gente começa a ler muito o João Batista, né? Quer virar um. Raça de víbora, arrependemos. Céu, inferno e tal. Cara, o povo sabe disso. Todo mundo sabe que existe o céu e o inferno, por mais que você creia ou não. É igual eu falo, sabe por quê? Porque esse sentimento ele tá dentro da gente. Sim. E por mais que você não creia em palpável, nós temos receio disso. Mas até então parece que somos anjos, né? Pregando para pecadores. É mais ou menos isso aí. Vocês não oram, mas nós temos que orar. Então vira isso. Então aprendi isso demais. Então foi esse momento que eu entendi que eu tinha pessoas ali dentro com algumas verdades, que eu não era um papel meu destruir essa verdade deles, mas apresentar algo novo a eles e que eles decidissem, isso é verdade para mim, que foi quando eu comecei a fazer um trabalho na clínica de recuperação, que eu fiz um trabalho durante um ano. E lá era compulsório, não era voluntário. Então era um povo que ia na casa do irmão, né? O irmão usuário, enchia o irmão de porrada, amarrava numa camisa de força, dava uma injeção no cara e largava lá dentro. E pronto. Aí deixava ele uma semana na solitária, que era um quarto de 4x4, sei lá, com uma luz assim por baixo, passou uma marmita, e solta o cara depois de uma semana. E soltava ele na terça-feira. E quem ia pro culto terça-feira lá? Eu. Sozinho com o violão. Aí na quinta-feira... Sabia nem tocar o violão direito. Sabia nem onde é que era o dó. Faz o sol, tava aqui, ó. Sabia nem pra onde é que ia. Então, o diretor da clínica era espírita. Aí ele fazia sessão espírita com o povo na quinta-feira. Na sexta-feira, ia um pessoal da Adventista, parece alguma coisa assim. Ensinar outra coisa pra eles. Cara, que confusão. No sábado à tarde, aquelas mulheres do coque expulsar o demônio desse tudo. Rodar a saia, falar que tava todo mundo demoniado, não tava a lista dos demônios. Sai de fila em fila, em ordem alfabética, e o último fecha a porta. A gente orar por libertação numa clínica de recuperação, é lógico que vai manifestar. Claro. É lógico, não precisa nem se orar muito. Não. É só chegar e falar, demônio, tá aí, acabou. Vai quebrar tudo. Aí domingo de manhã ia um pessoal da Católica para fazer missa com eles. E tinha um outro pessoal também que ia na segunda-feira, que eu não lembro qual linha que era. Eu sei que era um monte de coisa. Eu cheguei lá dentro e pensei, o que eu vou fazer com esse povo? Eram 42 internos, eram 38 homens e 4 mulheres. Era isso mesmo. E eles não eram obrigados a ir pro culto. Aí levei um violão, porque ninguém tinha coragem de ir comigo, porque era um lugar muito afastado, no meio do mato. Eu lembro. E ninguém ia. Aí eu fui e comecei a entender que um dia eu ganhei uma Bíblia, ganhei umas Bíblias, ganhei umas 60 Bíblias de um pessoal para eu doar lá dentro. E nessa distribuição de Bíblia, um cara pegou uma Bíblia e tacou em mim quando eu entreguei para ele. Ele pegou e tacou em mim e falou assim, isso daqui é clínica, você não entendeu não?
aqui não é igreja. E se você voltar aqui amanhã ou semana que vem, eu vou matar você. E na hora você respira fundo, você vê Jesus, né? Aí ele falou assim, e outra coisa, eu odeio crente. Bem direto, hein? Eu odeio crente. E aqui é clínica, eu não quero seus cultos. E eu não vou no seu culto. E na hora me deu uma ousadia que eu nunca entendi, mas fiz. E eu falei pra ele, eu nunca te chamei pra ir no culto. Eu nunca te chamei pra ir no culto. Você pode não pegar essa Bíblia, então me devolva ela. Mas outra pessoa vai querer. E semana que vem eu estarei aqui, você querendo ou não. Se você quiser ir, será bem-vindo. Se não, não atrapalhe o meu. Virei as costas, fui embora. Lá fora bebi água, porque eu pensei que ia morrer de verdade. Chegou tremendo. E fiquei. Deu na outra semana, eu tava num culto. Fazendo culto, porque era dentro da ala deles todinha. Era dentro da ala. Eles saíam de uma outra parte, entravam dentro da ala, trancavam a grade todinha. Ficava com todos lá dentro, sozinho. Quando eu cheguei, começou uns 10, 15, 20 minutos. Ele entrou, passou no culto, ficou, andou e saiu. Aí depois ele veio e sentou num cantinho assim. Culto rodando. Culto rodando, eu observando. Aí acabou o culto e beleza. Aí deu na outra semana, ele voltou e sentou. Aí ele sentou e eu falou assim, eu sou da Umbanda, uma coisa assim. Eu falei, amém. Seja bem-vindo a este lugar. E eu não vou converter, não. Eu falei, eu não te fiz a proposta. Tô falando pra você converter. Não te fiz a proposta. E lá dentro tinha muitos. Espírita, católico, umbandista, quimbandista, e aí ia. E eu entendi isso. A partir de agora, o que eu vou ensinar para vocês é amor, cuidado, zelo, respeito e a Bíblia. O que eu creio dentro dela. O que vocês aceitarem aqui será verdade para vocês. Eu comecei aquele culto com 4 internos, porque não era obrigado para ir. Você tá... Eu chegava e tinha um horário, eles não obrigado a ir. Quem quisesse eu comecei com 4, eu terminei com 56. Cara, eu lembro da foto que você postava. Você deve ter essa foto no Instagram ainda. Acho que deve ter. 56 internos. Então, praticamente ali 80, 90%. Mas eu entendi isso. Eu respeitando a verdade deles em primeiro lugar, eu estaria disposto a expor a minha verdade e ser respeitado. Deixa eles enxergar. Aí, dentro do que eu iria expor, aí eu creio na verdade bíblica e sei que ela é muito mais forte porque é a nossa verdade de senso comum. Aí eu deixei com eles. E dentro disso tivemos muitas pessoas que aceitaram Jesus. Depois de muito tempo, saem de lá. Virou obreiro. A gente tinha contato até pouco tempo. Sério? Algumas pessoas escreviam um livro, mandavam mensagem. Olha só. Então eu tive muitas experiências boas. Mas ali eu entendi isso. Que a minha verdade só tem poder que eu não respeito a sua. Cara, e isso é muito forte. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo, né? É muito fácil a gente falar que você tá errado, entendeu? Não, a sua religião é errada. É errado por quê? Aí, por exemplo, por quê? Não, porque o certo, mas quem disse que é o certo? Você acha que é o certo porque você crê que é o certo. Agora, quando você, em vez de apontar ou falar que a pessoa tá seguindo uma linha de raciocínio, tá seguindo uma religião errada, mostrar uma outra verdade pra ela, ele decidir, ela vai ver. O negócio que você falou, a verdade é na hora que... como é que é? A verdade é quando a pessoa consegue tirar a ignorância dela. Ela vê, o cara bebe água com a mão, uma coisa. Quando você liberta de você mesmo. Quando você apresenta a garrafinha, eu falei, caraca, é a mesma coisa, porém aqui eu carrego 2 litros e aqui na minha mão eu carrego só 1 litro. Aqui eu não mato só agora, eu guardo leva pra casa. Me libertou de mim mesmo, pronto. A verdade é essa. Por que eu falo isso? Porque chegou um dia e na faculdade chegou um professor na sala no primeiro dia de aula. Empolgado. Tava até de boa, mas o povo fica... Porque assim, a psicologia ela é muito ilusória na mente de muita gente, né? Acho que todo curso, mas a área de teologia e psicologia é muito ilusória. Porque o povo quer fazer teologia e pensa, vou saber tudo da Bíblia. Aí gera um monte de tese besta e a maioria desvia. E o psicólogo pensa que ele vai saber tratar todo mundo e vai entender todo mundo e vai virar um mestre do FBI. E se alguém piscar, eu sei o que tá fazendo, respirando, eu sei tudo sobre ele. Isso é bobeira. Então, cheguei de boa, mas o professor chegou no primeiro dia de aula, entrou na sala. Falou, tudo bom? Eu sou fulano de tal. Eu sou ateu, sou homossexual, sou umbandista. Isso o professor falando. O professor falando. E aqui dentro da sala, Deus é um mito, não existe. Bom dia pra vocês, vamos começar. Nossa, essa foi a introdução dele. Já chegou um pá, pronto e... Desse jeito. E o povo ficou louco na sala. Parecendo aquele filme Deus não existe. Foi esse estilo. Deus tá morto. Deus tá morto. Aí foi esse estilo. Bom dia, foi assim.
E o povo ficou totalmente alterado e começou um a falar daqui, um falar dali, um ofende, um briga, um xinga, um levanta, sai da sala. Caraca. E virou uma coisa, eu fiquei sentado do jeito que eu estava, eu fiquei. Aí depois as pessoas vieram em mim e falaram, mas como você, um pastor evangélico, deixa alguém chegar na sala e desafiar o seu Deus tá se entregando, e não fala e responde? Eu falei, gente, ele não me perguntou o que você acha. Ele não entrou na sala e disse, gente, eu acho que Deus não existe, o que vocês acham? Ele entrou e falou, Deus não existe, beleza. Mas você não respondeu nada. E aprende uma coisa, tudo aquilo que mexe com você ou fere você, não é resolvido dentro de você. Se isso mexeu tanto com vocês, então pare e reveja seus... Porque alguém entrar aqui e falar que Deus não existe, mexeu tanto, reveja a sua mexe com a minha. Ele não me perguntou. Ele não perguntou? Se ele perguntasse, eu responderia. E se ele estudou para chegar numa faculdade, um período daquele, e falar isso, ele tem alguma verdade sobre para ele. Não é a minha. Ele não perguntou a minha. Aí depois fizeram um trabalho lá, uma palestra sobre lei, psicanálise e religião. Aí sentaram na mesa, a bancada, né? Ele, um ateu, um bandido e homossexual. Sentou um outro cara todo de branco. Aí ele falou, sou pai de Osbadulac. E tudo, sentou na mesa. Aí eu falei, beleza. Então vocês querem falar sobre lei? Tem algum advogado? Advogado também, faz direito. Aí tinha um outro cara advogado. Ok, vamos falar sobre mais o quê? Psicanálise? Tinha um psicanalista. Vamos falar sobre religião? Vocês estão defendendo então direitos iguais. Tem um quê na mesa? Um bandista? Ok. Tem um quê? Um pai de santo? Ok. Tem um quê aqui? Um católico? Não tem católico. Então, pera aí, vamos fazer o seguinte. Me levantei e fui na sala, com todo respeito. Tem alguém espírita? Alguém kardecista? Que seja, que queira ser na bancada? Não. Então, beleza. Tem alguém católico aqui? Você tá dando oportunidade. Vamos igualar esse negócio. Claro, tem que igualar. Aí, tem alguém católico que queira sentar na mesa pra falar? Não tem, não. Aí eles falam, então tem algum evangélico que queira falar? Fiquei quieto. Aí o povo, não, o Bruno vai. Eu levantava pra ele. Aí me colocaram na bancada. E me perguntaram, Bruno, Deus existe? Já mudou eu respondi, a realidade. Porque até então ninguém me perguntou. Não. Eu entendi a verdade dele, mas ali ele me deu espaço para falar minha verdade. Sim. Aí eu tenho espaço para falar. Então dentro disso eu aprendi a respeitar a verdade dele, por mais que eu não concorde, por mais que na hora isso mexa comigo também, sim, mas não me fere. Sim. Porque a gente pensa que questionar Deus fere Deus, né? Sim. Acho que Deus dormiu triste aquele dia e falou... O Bruno falou nada, velho. Falou nada. Ou não acredita em mim. Não, Deus sabe. Não precisa, nós que somos feridos por isso. Então eu entendi isso, que quando eu respeito a verdade do outro, isso fortalece. Ou eu a quebro. Então ele entrar na sala e falar que Deus não existe, se mexer tanto comigo, porque essa verdade, ou se não a minha, tem que ser forte para sobressair. E assim, vamos ao debate. Entramos num debate muito legal. Nossa, cara, eu posso até imaginar como é que foi esse debate lá. Então essa foi uma forma que eu entendi me libertar comigo. Você entendeu isso na forma, como diz, hardcore, né, cara? No campo de batalha, né? E eu entendi, comecei a abrir a minha mente, que hoje também virou uma frase minha. Eu até ponho nas minhas publicações, abre a sua mente. Eu vejo hashtag abra a sua mente. Abra a sua mente, virou a minha. Porque foi o momento que eu entendi abrir a minha. Então com o tempo aqui do podcast. Eu não te levo a um lugar que eu nunca fui. Como é que você vai fazer isso? Então como é que eu quero gerar uma mudança com você se eu não sei como é que... E eu também não sei se você realmente se... Você pode falar pra mim, não, eu gosto de uva. Só que eu nunca entendi essa mudança nos outros. Se eu também não provasse em mim. Questão, como é que você fala que você não gosta de giló se nunca comeu giló? Então eu fui vendo isso, que algumas pessoas poderiam falar, não, eu mudei, beleza, mas eu também não sabia como é que eu ia cobrar uma mudança. E eu comecei a entender que existiam gritos dentro da igreja e que às vezes nós queríamos que essa fala fosse forte, e ela era forte, mas a gente não escutava. Forte como quais? Sabemos que a igreja, ela endemonizou duas áreas que hoje ela entendeu. Mesmo errado, caminhando. Qual? Política e psicologia. Porque político não deve enfiar nesses trem aí, porque é crente. Gente, se nós não pode misturar. Se nós não tivéssemos algumas bancadas cristãs lá dentro, estaria pior, muito pior. Segundo, se eu compro um lote hoje, eu faço o que nesse lote? Eu entro, oro o Salmo 91, rodo e profetizo lá dentro.
Eu tenho que ir na prefeitura pagar imposto, gente. Claro. Então não adianta. Segundo ponto, vamos para a psicologia. Eu pego uma visão que nós pregamos, a visão cristã evangélica prega a tricotomia, né, o que é a visão de corpo, alma e espírito, e que tratamos dela. Só que de verdade nós não cuidamos disso. Porque eu pego alguém, ok. Se alguém de vocês assiste, alguém entrou para a igreja agora, qual o primeiro passo para alguém que entra na igreja agora? Aceitar Jesus. Confissão pública. O que é a confissão pública? Levar meu corpo à frente e falar. Professar. Fala. Voz, corpo. Segundo ponto. Confessou? Vamos fazer um discipulado para você batizar. O discipulado eu estou aprendendo o quê? Sobre Deus, espiritual. Estou lendo. Corpo, mente, memória. Depois disso, vai fazer o quê? Você vai batizar. Vou molhar meu corpo. Como um ato de fé, eu estou morrendo uma vida antiga e nascendo de novo, em espírito. Romanos 8, né? Então, estou morrendo para a carne e nascendo em espírito. E depois vou me manter. Porque a questão não é estar onde Deus está, é andar onde Deus anda. Por isso que Moisés andava com Deus. O mais importante não é estar na presença dele, é andar com ele. Batizei, molhei meu corpo e alimentei meu espírito. Depois que você batiza, normalmente, vamos buscar pelo batismo do Espírito Santo, ou seja, mortificar a tua carne e alimentar teu espírito. Até agora eu alimentei meu corpo, meu espírito e a minha alma. Aí então vamos pegar um outro lado. Hoje, o tanto de feminicídio que temos hoje em dia. Eu pego uma mulher que apanhou a vida toda do marido. Ela entra na igreja agora, eu faço o que com ela? Aceita Jesus. Faz discipulado. Para aprender o Pentateuco e o Novo Testamento. O que é o vinho, o que é o pão. Mas descansa, que depois que assim, se você molhar as águas, você vai continuar apanhando seu marido, mas você me batizou, tá? E aí? Eu faço o que com essa mulher lá dentro? Eu pego uma criança que foi abusada sexualmente a infância todinha. Eu faço o que com ela na igreja? Batiza? Não, faz discipulado para aprender os profetas. Eu não cuido dessa alma. E hoje essa alma está gritando na igreja. Como? O pastor, que pregou a vida toda, orou, curou, libertou e agora morreu de suicídio. E hoje estamos como prova, e é uma tese do nosso. Hoje praticamente 60 a 70 dos pastores estão sofrendo burnout. O quê? Excesso de pressão e cansaço. História, não aguenta mais. Não aguenta. Então ele cuidou do corpo, cuidou do espírito e a alma dele. Que gritou e ninguém podia escutar. Ou ele não podia gritar e falar. Porque parece que revelar fraqueza é ser fracassado. E revelar sua fraqueza não revela que você é fracassado. Não ao contrário, você tem que ser muito forte para revelar ela. Exatamente. Então eu comecei a entender isso. Gritos dentro da igreja que ecoavam no corredor. E o povo, não, isso é demônio. É falta de oração. É falta de Deus. Aí eu peguei esse pastor que expulsava demônio, orava, jejuava e gritando socorro. Vou falar o que para ele? Não é porque o senhor também não tem Deus. O senhor ora e não... Ora mais, busca mais. Uma hora tá pouco. Então eu comecei a entender isso, que essa alma também precisa ser ligada. Corpo, alma e espírito. E esses gritos precisavam ser ouvidos. Até uma experiência fantástica que eu vivi naquela igreja. Tinha um casal que nós ajudávamos muito tempo. Sim. Que brigava demais e uma cantava. Um senhorzinho dava meu trabalho. Lembra? Eu lembro. O que acontece? A filhinha começou a todo culto manifestar. Eu lembro. E tinha 3, 4 anos aquela criança. Por aí. O que ela sempre fazia? Ela via no corredor e começava. E juntava obreiro e junta obreiro e ora, expulsa o demônio e vira o auê com a criança. E não resolvia nada. E o povo expulsava, e brigava, e xingava e tacava água. E a menina ficava rindo ainda. Sai, não, Jesus! E rindo da cara do povo, puxando a gravata deles. E eu falei, tá errado. Aí um dia Deus me colocou no corredor, falou assim, olha pra ela e entenda. Eu vi ela sentada, aí começou o louvor. Ela, corredor. Ela começava, dançava, pulava, dançava. Aí o pastor pegava no microfone, ela... E o povo na menininha, orava, e pôs o demônio, e olha um giro e passou na testa dela. Não sei o que tá acontecendo. Eu entendi. Aí Deus no meu coração assim, faz um culto na casa deles, que eu vou te revelar algo novo. Eu falei, tá bom. Aí fizemos um culto, entramos na casa deles, normalmente o casal começou a brigar, pegou a criancinha e botou no quarto. E era um quarto largo assim, ficou a porta daqui olhando a criancinha no quarto. E ela assistindo um desenho, Pica-Pau, num canal. E depois desse desenho, o Pica-Pau passava a sessão de descarrego da Universal. Aí eu peguei.
Porque ela fez uma mente programada. Ela entendeu o quê? Quando eu entro em um ambiente, eu fico sempre... Quando eu vou pra casa, meus pais brigam. Gritaria, auê, movimento. Alguém vai me isolar para não me escutar. Quando alguém me isola, me põe no quarto para assistir desenho, animação, alegria. Eu vou sorrir com isso. Depois que acaba o desenho e a animação, um pastor pega o microfone, começa a orar e começa a manifestar. Monstrinhos aparecem, levam ela para a igreja. Chega na igreja, o povo começa a gritaria, conversar, ela pensa, é briga. Louvor, se tá brigando, ninguém me isola, então eu vou pro corredor, se alguém me bate. Vim pro corredor, louvor, desenho, pica-pau, muito animado. Aí o pastor pega o microfone e ela pensa, cadê o monstrinho? Se não tem monstrinho sou. Muito mais além do que imaginava que era, né? Pessoal achando que é demônio, não é? Isso, postaram o demônio quase o ano da criança. E aí puxando gravata ainda. Aí eu entendi isso. Sentei com ela, sentei com os pais, falei assim, acabou o demônio da menina. Então eu entendi isso. Demônio, né, cara? Mudança da sua mente. Primeiro muda a sua, depois você pede pro outro mudar dele. Então nós estamos vivendo esse tempo em pessoas gritando, tentando ensinar algo que nem elas sabem, confundindo informação, conhecimento, sabedoria. É o que mais tem hoje, cara. Então, não entendendo essa base, eu tento te ensinar sabedoria pensando que é alguma coisa, é somente informação. Ou eu te dou uma informação pensando que é sabedoria e não tá virando nada. Então, vivemos um mundo onde muita gente sabe muita coisa e no final não sabe nada. Cara, negócio você falando... Hoje em dia tá praticamente tudo assim, né? É uma distorção de informação que tá circulando aí. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Cara, tudo bem, tudo é oportunidade, né? De negócio e empreendedorismo. Mas esses dias eu tava no Instagram e tinha um cara, um tal do arrasta pra cima aí, ensinando. Você quer aprender a ler a Bíblia? Compra meu curso. Ah, é, né? Eu vi isso aí, mas gente do céu. Você tem dificuldade de ler a Bíblia em um ano? Você gostaria de aprender um jeito correto, mais fácil e tal? Aqui, né? Arrasa pra cima e sei lá o que, filho do céu. Cara, virou fácil, né? Aí fica o que acontece. Tanta informações cruzadas que no final da história não existe verdade. Aí já misturou muita coisa com aquilo. O que é certo é errado, o que é errado é o certo. Não entendi. Não, o que eu sei, eu não quero nem escutar o que você acha, não. Entendeu? Ainda virou essa linha dos coaches, né? Tem um coach, o real, tem um coach, o profissional, tem um coach, o respeitado. Tem um coach. E como é que é esse coach aí? Coach é os palhaços, né? É aquele cara que não é rico e quer te ensinar a ganhar dinheiro. Eu entendi isso aí. É o cara que não trabalha e quer que você vire milionário da noite por dia. Porque ele leu 2 livros e fez um curso no final de semana. Não tem experiência. É aquele cara que tem coragem nas redes sociais e falar que uma tábua de passar é uma prancha de surf mal resolvida na vida, né? Sim. Então chegamos a esse nível, né? É igual eu tenho falado, na pandemia o povo tá gritando, né? Vamos montar uma casa, como é que fala? Um reality show. Um reality show. E botar todos esses coaches dentro da casa, dar R$1 pra cada um. Quem ficar milionário primeiro ganha o prêmio. Pronto. Vai morrer todo mundo de fome. 10 anos de programa. Porque é muito fácil. Às vezes o cara nasceu lá num paísinho, tem um dinheiro rico. Não, mano, só você investir R$10 mil, você vira $1 milhão. Ninguém tem R$10 mil hoje em dia. Como é que você vai chegar até os 10 mil? De caixa. Eu comecei vendendo pipoca. Ok, irmão, você pode ter começado vendendo pipoca. Pra você deu certo, pra outro pode não dar certo. O Silvio Santos foi camelô. Então vamos todo mundo ser camelô. Então se camelô 10 dinheiro, não tinha camelado mais. Não tinha mais. Então todo mundo era empresário. Todo mundo rico. Então essa é a verdade, né? É informação, sabedoria. Eu te dou informação. Pensa que é sabedoria. Resume-se aquilo, né? Que a gente pegar, falar aquilo que você for falar, aquilo que você não tem experiência, igual você falou aqui mesmo. Como é que eu vou falar, cara? Como é que eu vou pregar e falar sobre a libertação? Como é que eu vou pregar e falar sobre... A verdade, se eu nem mesmo tentei descobrir o que era. Então Deus levou você nessas experiências que você teve, justamente para mostrar e para você falar, eu sei o que é. Eu passei por isso. Eu sei falar. Pode fazer que vai dar certo. Eu sei falar. Entendeu? Do que falar, não, vai, Deus tem pressa. Vai, filho. Já, cara. Vai que Deus tem pressa pra resolver. E vamos vendo assim, e dentro dessa tudo que eu peço a Deus. Aí o povo vai pedindo e não recebe, vai se frustrando. Aí, de fato, Deus não perca a minha fé. Você pede, porque... A gente acha que o Deus vai dar aquilo que a gente pede. Não é o que... E nem sempre é isso. Sim. Não é o que eu peço, é porque eu peço. É o que fala em Tiago. Pediste e não recebeste, porque pedistes mal, para o gastardes de vossos deleites. Ou seja, você pede até bem, mas você só pede para satisfazer teus prazeres. Então a questão não é o que você pede, é porque você está pedindo. Então por isso que eu falo, o povo
Juízes 6. Deus aparece ao povo e fala, vou dar uma terra pra você. Terra que mana leite e mel. Eles vão morar em casas que não construíram, eu vou dar pra vocês. Eles vão colher o que não plantaram, eu vou dar pra vocês. Eles vão viver o melhor da terra, tudo em abundância. Eles vão provar fontes de águas vivas, fontes que se multiplicam, tudo. Aí o povo entrou na terra e passou fome. Eles plantavam e não colhiam. Pegava o animal, eu comia, os midianitas vinham, comia tudo, acabava com tudo. Então o povo entrou na terra da promessa e passou fome. Aí eu te pergunto, quem está errado nessa história? Quem deu a terra ou a terra? Quem está errado nessa história? A terra. A terra é terra de quê? Terra da promessa. É a promessa que manda a lei. Quem deu a terra? Deus deu a terra. Então quem está errado na história? Quem deu a terra ou a terra? A terra. Deus vai dar coisa errada. Última tentativa. Que pegadinha é essa que eu tô sabendo? Bora. Deus deu a terra. E a terra é terra da promessa. Quem tá errado na história? Quem deu a terra ou quem recebeu a terra? Ou a terra, no caso, né? Quem deu a terra ou a terra? Tá, então, quem deu a terra foi Deus. E a terra é terra da promessa. Quem tá errado na história? Quem deu a terra ou a terra? Qual que é a resposta? Nenhum dos dois. É o povo tá errado aí. Lógico, porque Deus falou, quando entrar na terra, vão morar em casas que não construíram, eu vou dar pra vocês. Eles vão colher o que não plantaram, e eu vou dar pra vocês. Entram, comam, se fartam, cresçam, só não esquece, porque se esquecer, aí o povo entra na terra que Deus deu, na terra da promessa, e levanta um altar pra Baal. Deus fala, aí, vai passar fome, porque o que te mata... Porque Deus falou, eu vou dar. Eu vou dar. E vocês entrar na terra, e o mal não tá na terra. A terra mana leite. A terra é boa. Mal é a gente. E foi tão mal que Deus esperou 40 anos pra morrer essa... Porque ninguém morre com milagre. Morre com ingratidão. Ingratidão. Então ninguém morre recebendo milagre. A gente morre com o que faz com... Então muita gente ora pra receber uma terra e não sabe lá. Então por isso que eu falo, nós temos a capacidade de orar pra Deus dar um carro e não tem cartão. E hoje, muita gente dos motoqueiros de Goiânia tem moto, não tem carteira e ainda ora, Deus me livra da Blitz. O que Deus tem a ver com isso? É sorte mesmo. Aí o cara é pego na Blitz e fala o quê? Demônio tá furioso. O diabo o cara, ali, Deus deu a bênção, Deus deu a moto é boa. E a moto é promessa. Sim. E o cara pega a moto estando errada, aí vai reclamar pra Deus. Então o que mata a vida não é quem dá a terra e muito menos a terra, é quem habita nela. Não, é porque você me jogou na parede aí com as duas. Você não me deu a terceira opção. Você tinha que ter me dado. Pensou a terra ou que deu a terra? Pô, beleza. Pressão psicológica. Mas isso aí, cara, me fez lembrar de um assunto que eu tava conversando com a minha esposa essa semana. É algo que nós que ela tá passando. E sim, cara, do nada veio isso aí na minha mente. E creio que foi Deus que passou na minha mente, que serviu pra ela. E que é basicamente isso que você falou. Muitas das vezes, cara, o diabo, ele não é onipresente e onipotente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. E não sabe o que a gente tá certo, não tem esse poder. Então o diabo, ele sabe através do que a gente fala. Corporal. Através o que nós estamos conversando aqui, ele está escutando, através de linguagem corporal, né? Ele joga assim pra ver se dá arrepiou, entendeu? Então ele entende, né? Ele entende. E... Melhor behaviorismo que tem. Exatamente. E assim, cara, quando Deus faz uma promessa contigo, o diabo escuta. Porque a Bíblia fala assim que nós estamos cercados de anjos, mas ao redor de nós existem potestades e principados. Ou seja, existem demônios ao nosso redor a todo momento, não é porque você é crente que não vai ter. Existem, entendeu? E é assim que eles passam informação. Então, quando Deus faz uma promessa para você, vou te abençoar em alguma coisa, eu vou fazer isso na sua vida, ou eu tenho um propósito na sua vida nisso daqui. O foco principal do diabo é não deixar Deus realizar as coisas na nossa vida. Então, assim, é fazer a gente... na verdade, o foco principal é não a gente ir pro céu, ir pro inferno. Então a gente vai pro inferno porque a gente às vezes revolta com Deus, perde a credibilidade com Deus, não quer saber mais de Deus e aí vai pro inferno. Só que o diabo não tem poder para impedir os planos de Deus na nossa vida. Só tem uma pessoa que tem o poder de impedir. Nossa, exatamente. Foi o que eu falei. Eu falei assim, amor, Deus, o diabo, ele não vai. Se Deus falou assim, olha, Bruno, eu vou pegar essa tampinha aqui e vou transformar ela em R$10.000. Se o diabo escutou e falou assim, essa tampinha aqui é a promessa que Deus, é o propósito que Deus tem para vir pro Bruno. Vamos pegar essa tampinha e sumir. Não, ele não tem esse poder. Mas ele pode jogar seta em você, ao ponto de você se revolta com essa tampinha e você chuta essa tampinha para lá. Aí os planos de Deus não é concretizado. Quem ganha é o diabo e quem fez a merda foi você. Total, né? Tem uma passagem em Gênesis 15
Gênesis 15, 17, se eu não me engano, que fala o seguinte, que Deus vai fazer uma promessa a Abraão. Tá tirando foto. A minha esposa que eu tô vivo. Deus faz uma promessa a Abraão, 15, 17, tira Abraão da tenda, depois falar pra ele, dá uma lista de animais, mate um cordeiro, tal, mate esses animais, reparte no meio, põe uma banda de um lado, uma banda do outro, e pega uma rolinha, um binho e coloca por cima. Ou seja, existem coisas que nós precisamos decidir, definir, repartir. Mas pegue a rolinha, que é o símbolo do Espírito Santo, como pneumatologia, e coloque sob a promessa, porque Deus não se manifesta pela meta por completo. Sacrifício. Depois que Abraão faz o sacrifício, Deus traz um sono a Abraão, um sono profundo. E depois que aparece, que Abraão dorme esse sono, aparece o texto falando assim, que depois do sacrifício se manifesta entre o sacrifício, forno de massa e uma tocha de... E nesse dia, Deus faz uma aliança com Abraão. E é isso. É Deus fazendo uma promessa com o homem e ensinando o homem a fazer promessa. Sim. Quando eu ia fazer uma promessa, uma aliança contigo, naquele tempo que eu fazia, pegava um animal, repartia no meio, matava ele, cortava, botava do lado, botava do outro. Aí passava eu e você, Paulo, de mão dada no meio do sacrifício. Do sangue. Falando um pro outro, eu prometo ser fiel a você. Se eu não for fiel, você me pega, me mata, me reparte, faz igual animal, porque eu não sou digno da tua confiança. Abraão faz o sacrifício e dorme. Aí passa um forno de fumaça, uma tocha de fogo. Lembra da Shekinah? Deserto, forno de fumaça, tocha de fogo. Manifestação de Deus, glória visível. Então é Deus presente de dia, Deus presente de noite. Quando Abraão dorme, passa um forno de fumaça e uma tocha de fogo na aliança. É Deus passando. Por quê? Porque se Abraão passasse, Deus tem que matar ele. Porque a poucos capítulos depois, Abraão ia errar. Mentir que sua esposa era tua irmã. Ia cometer mais erros. Então, Abraão faz o sacrifício e Deus falou o quê? Dorme, vai descansar. Porque se você passar nessa aliança e se você errar, vou ter que matar você. Então dorme e descansa, só faz tua parte, o sacrifício. E a promessa? Não conta. Aí ele passa, fala a parte de hoje. Se não cumprir, pode matar e reparte no meio. E depois do sacrifício, espanta a ave de rapina. O Novo Testamento fala que as aves de rapina tentam roubar a promessa. Satanás. Então a sua parte faz o sacrifício, descansa, crê em Deus e depois ave de rapina, porque ele pode roubar a tua promessa. Não é a culpa da ave. Então, você que é responsável, se não espantar, você que é responsável. A culpa da ave, deixou a ave pousar, você deixou pousar, da ave. A ave tá exatamente no ambiente dela. Exatamente, é igual eu falei, você que é o responsável, cara. Muitas vezes a gente acha que Deus tem que Deus que tem que se virar. Cara, não é. Deus faz. A culpa do capeta, o diabo fez isso, é demônio, tudo é demônio, virou tudo demônio agora, né? Eu não consegui me falar. A culpa chamou o demônio agora. Agora tudo é demônio. O demônio até ficar assim, poxa, nem sempre eu não também, né, cara? Me alivia aí. Aí não, né? Não estamos porque de advogado do diabo não, mas... Tem coisa que é você mesmo. Então, o pior inimigo mesmo e o principal causador das coisas de Deus não acontecer em nossas vidas somos nós. Nem sempre é o demônio. O demônio ele vai querer agir, ele não pode interferir. Mas ele vai jogar seta, vai tentar manipular, vai tentar te manipular, colocar obstáculos e tudo mais. Mas se você, igual falou, se você não abanar, não espantar... Aí teve um dia que foi uma experiência tão engraçada que eu montei uma mensagem de Lucas sobre a dracma. Que a mulher perde a dracma. Sim. Ela busca, ela varre a casa, ela liga a luz e ela encontra. A mesma pessoa. Sabe o que é engraçado? Acho que você pegou nesse tempo também. Tem diferença. A nossa maior dificuldade não é entrar no quarto e ligar a luz. Sim. Porque a luz revela o ambiente. E a luz também revela você. Então, às vezes, nós sabendo o que temos que fazer, não temos coragem ou preguiça. Lembra antigamente que as televisão que tinha de tubo, de madeira, que não existia controle? Que a gente tinha que ir lá apertar o canal, grudava com a fita durex, ou senão tinha que ficar trac. E ficava gente, que era sempre a criança que ia mexer na antena. Botar um bombril na Botava um bombril. Antena, aí ficava, o 2 ficou bom, mas perdeu o sinal do 9. O 4 tá legal, mas perdeu o 11. Exatamente. Era aquilo ali. Quantas vezes nós estávamos no sofá assistindo uma coisa sem graça, mas por preguiça de sair do sofá e trocar de canal? A gente fica... deixa estranho. Depois o negócio é passar o que eu quero assistir. Mas deixa aí, por preguiça. Aí escrevendo essa mensagem, eu tava em casa, no escritório.
E eu fui na cozinha e tinha umas bananas assim, perdendo aqui em cima. Aí, inteligente, fazemos o quê? Pegamos o pano de prato e... mata tudo. Aí voltei pro escritório, depois de muito tempo, voltei de novo na cozinha e as moscas continuaram lá. E eu, como um bom homem inteligente que somos, fiz o que novamente? Peguei o pano de prato, espanta tudo. Depois eu voltei e parei. Depois de muito tempo voltei e as moscas estavam no mesmo lugar, do mesmo jeito. E Deus meio que falou assim, não é muito mais fácil jogar a banana fora do que abanar a mosca? Você joga a banana fora, a mosca vai embora? Não é muito mais fácil resolver o podre do que abanar ele? Tô com preguiça. Então nós vamos num culto às vezes, abanamos e não quer tirar a vida do... Preferimos abanar, soprar, ficar ali. Porque tem coisa que a gente apega. A gente se apega a pessoas, se apega a lugares, se apega a erros, se apega a pecados. Tem um livro que chama Pecados do... É meu, eu crio. Então eu lembro que, assim, igual fala, quantas vezes nós vamos hoje na casa de muita gente que a pessoa tem foto de muita coisa. Cara, ixi. Eu até brinco com isso, né? Pra você que quer minhas redes sociais, estou emprestando meu Facebook pra você ir visitar a rede social do teu ex que você tá bloqueado. Então a gente vive isso com pessoas que preferem passar a vida abanando a mosca do que remover a coisa podre. Realmente resolver, né? Tem que ser resolvido. Tem que resolver. Igual você falou, é mais fácil fazer isso, acertar. Então, é mais fácil soprar, passar o pano do que tentar resolver. E cara, pra você conseguir resolver alguma coisa assim, pra você realmente tomar uma atitude, não é uma questão de humilhação. Você falou, vamos falando do jeito assim, homem, né? É muito mais macho você tomar, se você reconhecer, você tem que acender a luz, você tem que botar pra fora, você tem que limpar, do que você... Não, tá tudo bem aqui, entendeu? Tá tudo bem aqui, abana aqui. Mas a gente, infelizmente, a gente acha que mostrar isso é um ponto de fraqueza, mas na verdade não é. É muito mais forte você reconhecer do que você fingir que tá tudo bem, mas não tá. Do que você fingir que tem mosca, mas tem. Mas você fala, não, cara, realmente apodrecer a banana, vou jogar fora. Mas é muito mais honesto você... Deixei que é história. Deixei que é. Deixei. Fica boas lembranças. Fica pra história aí, fica pro histórico. Mas, cara, e eu gosto de falar isso pra quem tá escutando aqui, né, ao vivo ou depois gravado. Deus não tirou, cara, você do, como é que eu posso dizer, da pior situação. Deus, como você diz, Deus fisgou o Bruno lá do Oba-Oba mesmo, né? Você não tinha, como eu posso dizer, você não tava passando por uma dificuldade, você não tinha tava... passado, né? Mas não foi um momento, né? Sim, mas eu falo assim, mas não é naquele momento assim, desespero que muitas pessoas encontram e falam que, já perdi tudo mesmo, o que eu vou perder então aceitar Jesus, né? Você não tava nesse momento, não tava nesse período, você tava no período que você ter escolhido ir pra Deus ou continuar o que você tava, não mudava nada. E muitas vezes a gente acha que, porque a pessoa virou crente porque passou um momento de deserto na vida dela, e aí Deus veio, colheu no braço e a pessoa colheu o Bruno. Não é. Deus falou comigo no momento que eu tava no melhor momento. Melhor momento. Eu lembro que Deus falou comigo dia 7 de agosto. 7 de agosto de... o ano eu não lembro não. Quando eu tava em empresa, 9 anos atrás, quase 10 anos atrás. Porque a gente... 8 também, por aí. Quase isso daí. Aí Deus falou assim, em 2 meses eu te torno o que eu te criei pra... Então eu entendi. Eu estava no meu melhor momento na empresa. Mas eu falei assim, em 2 meses eu te torno o que eu te criei pra... Em 2 meses eu fechei. Uma empresa que você tinha acabado de criar, tava estruturando ela. Estruturando todinho, fazendo caixa. Tinha praticamente aqui 87% das empresas na área, que era tudo direto a mim. Aí foi esse período. Aí foi tipo... Você vindo ou não, vai acontecer isso, beleza? Só pra te avisar. A empresa foi só pra te mostrar que eu sou capaz de fazer isso na sua vida. Mas não é a área que você vai viver. E se você fora fazer isso, é você dentro. Então eu vivi o que Ezequiel viveu. Ezequiel 47. A Bíblia fala que tudo aquilo que estava à margem do rio, Deus trazia vida, cura, salvação. Aí depois fala, o homem media 1000 côvados, molha os pés. Meça mais não sei quantos côvados, molha os tornozelos, molha os joelhos, molha os lombos. E depois não se pode mais andar assim, tem que mergulhar e passar a nado. É Deus falando. Se aquilo que está somente à margem do rio tem vida, cura, salvação, restauração, imagina quem está dentro. Vem pra fonte, mergulha, molha o pé, molha o pezinho. Tá bom? Respirou, ok, Deus respeita. É igual eu falo, Deus sempre respeita o seu parar para respirar. Nunca parar para desistir. Se respirar, Deus, para, respira.
Ei, Samuel, os passos de Davi carregando a arca. Dá 6 passos, desce a arca. Para, respira. Depois pegue a arca, põe no ombro, dá 6 passos, desce, faz um sacrifício, faz um culto. Até a cidade de Davi, 49 quilômetros. Pensa você andar 49 quilômetros, dando 6 passos, carregando a arca, desce a arca, faz um sacrifício, faz um culto, holocausto, sobe a arca, põe no ombro, dá 6 passos. Para de novo. É Deus falando. Você vai andar, você vai cansar, vai fadigar, vai mexer com a tua estrutura, vai machucar sua mão, seu ombro. Mas lembre, primeiro, tem pessoas como se você desiste, mais 3. E aí, cansou? Desce. Para você. Ezequiel, molhou o pé? Molhei. Ok. Acostumou com a água, a temperatura tá boa. Molha o joelho. Molhou. Processual. Conta. 1000 côvados. Um côvado é cotovelo ao punho. Mede 45. Meça. Molhou o joelho? Tô caminhando com você. Mas sempre, quanto mais próximo de Deus você quiser ir, sempre tem profundidade para chegar. Quanto mais você fica, mais perto. Ok. Molhou os joelhos, molha os lombos. Todo mundo fala lombo aqui. Com um bom goiano, vai no lombo. Não existe essa questão. Na carta de Pedro, ele fala: cingi os vossos lombos de entendimento. Sim. O homem usava a túnica, aquele vestidão. Ele pegava a barra do vidro, amarrava no seu, onde botava as armas. Sim. Para que ele não pisasse na barra da túnica, tropeçasse, caísse ou passasse vergonha, ou derrubasse essa arma e caísse em cima dela. Então, cingir o lombo era o quê? Pegar essa barra e botar aqui. Para quê? Para ter mais mobilidade no trabalho. Para você não pisar na barra do vestido, se machucar ou passar vergonha. Aí Pedro fala: cingir os vossos de entendimento. Ou seja, pega a palavra, lê, estuda. Para quê? Para quando estiver em público, você não pisar na barra e passar vergonha na frente dos outros. Então, faz sentido. É isso a questão. Então, estuda, leia, para quando você for trabalhar a mobilidade, o evangelho, a pregação, você não passar vergonha no seu ofício. Tenha mobilidade, saiba lidar com todas as pessoas. Então, o lombo é aqui. Depois que molha o lombo, Deus fala: agora já deu. Ah, não, vamos mais o ombrinho? Não, já deu. Entendeu o ambiente, já deu para confiar. Andou 1000 côvados, tem espaço. Agora mergulha. Eu vou entender o seu momento de amadurecimento. Mas, criancice, deu sua hora. Não, mas só um pouquinho. Mergulha logo. Pulou de cabeça logo o seu processo. Até aqui, beleza. Estava aprendendo, estava caminhando. Estava com medo. Não sei se eu sei nadar direito. Já deu? Já parou com a meninice? Então mergulha logo, vambora. Esse é o momento. Eu entendo o seu parar para respirar, para desistir não. Bora, mergulha. Pega a arca, põe nas costas. Tem mais coisa para fazer. Respeite o seu parar. Respeite a unção do lugar. Põe nas costas. Tô cansado, mergulha, vamos lá. Tem mais gente respira, com descansa, você. vai, pega e volta de novo. Continue caminhando. No processo, eu fortaleço teus ombros, pés. Às vezes tem ferido nas mãos, mas quando você olhar, vai lembrar da sua caminhada. Descansa. Mas assim mesmo, então a questão não é se reclamar e desistir. Pausar. Cara, a gente tem que pausar certos momentos da vida. Dá uma respirada. Realmente parar um pouco, respira. Mas não, é mais fácil desistir. A gente segue a vida desistindo das coisas. Tudo não dá certo, não. Ah, Deus, tá doendo demais. Não vou largar esse trem aqui. Vem levar esse arquinho que eu não quero mais, não. Entendeu? Então a questão não é muito assim, cara. Uma coisa que eu aprendi com esses tempos agora foi isso. Você nunca vai saber onde que você quer chegar. Você nunca vai saber até onde você vai se você desistir. E engraçado é que só tem 2 tipos de pessoas no mundo. Os ricos e os pobres. Não é isso. Os bem-sucedidos e os não-sucedidos. Não é isso. É aqueles que desistem e os que não desistem. Essa é a única diferença. Então, Deus respeita isso. Deus quer que você vá à frente. Deus não quer que você desista. Pausar, esperar um pouco, faz parte. Agora, desistir não é opção. Tem história de... Não tem, cara. Você não tem história. É igual eu falo. Pô, véi. Cara, era pra eu ter chegado aí, mas eu não cheguei. Assim, a Bíblia fala que um cara que saiu do barco e andou sobre as águas. Pedro. E quem tava no barco? Me conta o nome de todos. Todo mundo, velho. Tiago. O nome de todos. De novo, vamos lá. Pedro, Tiago, João. Tô brincando. Pedro tá na água já, vai. Então vamos lá. Tava todo mundo. João, Tiago, Lucas, Mateus. Ai, meu Deus do céu. Nessas horas que a gente sabe que... Bom que toda a teoria nós comprovamos na hora. Vamos lá. Quem saiu do barco e pulou na água? Pedro saiu. Beleza, quem ficou no barco? Vamos. Todos os discípulos. Os 11 discípulos. Tem que ter nome. Tem nome mesmo. Justamente isso. Ninguém sabe o nome de quem não move pra água. Só sabe quem tá. Vamos encerrar o podcast aqui. O fulano caiu tentando.
Verdade. Quando quebrou a cara, quebrou tentando. Não tem história pra contar. Quem é que tá no barco? Não sei o nome de ninguém tá no barco. Ah, não, tava o... Não, é sério mesmo, eu não sei. Eu não sei. Esse brincar, talvez a Bíblia nem relata. Eu acho que, se eu não me engano, a Bíblia fala os discípulos ficaram lá. Quem? Mas e aí, quem? Justamente a Bíblia nem fala se foi os 11 que estavam lá. Até nós brincamos. Lembra aquele cara que desistiu? Não? É verdade, cara. E é verdade, a gente só sabe quem conta a história de Pedro na água. Tá, Pedro na água. Quem tá no barco? Ah, tava um discípulo lá. Eu não sei o nome de quem dizia. O Pedro esse aqui é bem mentidão lá. Porra, Pedro, cara, velho, você começou a andar na água, afundou ele, olhar assim, cara, pelo menos eu fui. Pelo menos eu fui. Pelo menos eu andei. É igual eu falo, o lápis quebrado é muito fácil criticar ele quando eu tô perfeito. Nunca usei, nunca escrevi. Agora o pequeno, quebrado de mim, não tem história pra contar, tem ali, ó. Aí eu tentando, quebrou a cara tentando. Então eu valorizo. Valoriza. Vou até falar aqui, corta essa parte aqui pra postar porque ficou forte. Valoriza. Esposa. Não tem história... realmente. Quando você faz. Ninguém lembra da história de quem existiu. Não, ninguém lembra. Quando você faz parte da multidão, você não tem história. Isso é mais um. A multiplicação dos pães só tem história do menino que tava do jovem lá que tava com os pães e os peixes. Alimentou. Ele tava na multidão, mas ele saiu da multidão. Falou aqui, contou sobre ele. Apareça, conte história. Cego Bartolomeu, Jericó, o cego Jericó, né? Que gritou. Ninguém lembra o nome de quem. Lembra aquele cara que desistiu? Não. Ninguém lembra, é verdade. Então, eu sempre tenho isso comigo. Prefiro ser o Pedro. Ah, morreu afogado. Morri tentando nadar. Tem história. Morri tentando. E a placa coloquem lá. Eu tentei. Eu tentei. Bruno, Pedro. Bruno, uma honra ter você aqui. No nosso primeiro episódio do podcast. Eu acho que deu certo aqui, cara. Eu tô acompanhando aqui porque a primeira vez a gente faz também. O pessoal entrou na live aqui, saiu, tem gente que entra e sai, mas vai ficar salva essa live. O podcast depois vai ser disponibilizado aí, tá divulgando pra galera, vai ter os cortes, claro. E pra gente finalizar aqui, eu quero que você deixe uma palavra final sobre isso, sobre o tema, sobre o metanoia, sobre essa mudança de mente, mudança de, como você diz, às vezes o que você pode falar pode ser o ponto de partida para alguém que vai escutar. Então, para você fechar aqui, o que você deixaria aqui de recado, motivação? Obrigado pela amizade, parceria. Deus abençoe esse projeto. Fala aí para todas as pessoas assistindo que vão assistir, grava isso. Tudo aquilo que ocupa a sua mente domina a sua vida. Enfim, tudo aquilo que ocupa a sua mente domina a sua vida. Então se ocupe das coisas boas, se ocupe das coisas de Deus, gaste tempo com aquilo que é importante para você e extraia domínio sobre a sua vida. Nós falamos isso em várias áreas. Você pensa, você atrai e assim vai. Sim. Então tenham isso dentro de você, abrir a nossa mente para um ambiente novo. É frase de Facebook, mas é verdade. A mente é igual paraquedas. Depois que você abre, não consegue fechar mais. Acabou. É mais no meio de tudo. Então cresçam, aprendam, sentem, escutem, façam isso daqui. Dividam experiências, falem, mas aprendam a escutar também. Leiam a Bíblia, entendam, questionem, perguntem. Leiam outros livros também, aprenda tudo isso. E que Deus venha dar sabedoria a cada um de vocês em todas as áreas. Que Deus guarde sua casa, sua família, seu lar. Não somente dessa doença da pandemia, mas de tudo aquilo que isso pode gerar também. Que Deus traga paz à tua casa, em nome de Jesus. Que eu peço. Não poderia fechar com chave de ouro. Amém. Tamo junto. Deus abençoe. Nós. Valeu. Obrigado.